Estamos ao vivo. Tá ao vivo? Olá, estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Essa, para que se você está chegando agora, é a nossa terceira live de divulgação do nosso livro O Império dos Gibis, que é uma celebração dos quase 70 anos da Editora Abril, produzindo quadrinhos e lançando no Brasil num movimento que a gente considera que até mudou muito da cultura no Brasil. A gente já teve uma live com o Figa, outra com o JP Martins, e hoje quem nos dá a enorme honra de estar conosco é Primágio Mantov. Quem tá honrado sou eu, meu. É isso. Primágio Mantov, que foi o responsável durante muitos anos na Abril pelos quadrinhos infantis. Ele cuidou de Disney, cuidou de Turma da Mônica, cuidou de Hanna-Barbera, cuidou dos Trapalhões, e a gente vai falar disso tudo aqui um pouco hoje. Primágio, muito obrigado. Ainda. Muito mais. Se o Primágio fosse falar toda a carreira dele, a gente ia ficar aqui até dezembro. Então a gente vai resumindo. A gente vai resumindo. A pandemia acabaria antes. Boa noite, Primágio. Tudo bem com você? Boa noite a todos que estão assistindo a gente, tá bom? E como eu disse para uma amiga minha há pouco tempo, tomara que eu não faça feio, né? Duvido, você não faria. Não, vai ser tranquilo. Tá bom, vamos lá. Primágio, vamos falar um pouquinho rapidamente. Você nasceu na Itália. Não vou nem perguntar o ano por educação. 1945. Assim que eu nasci, o Hitler caiu fora. Acabou a guerra. Meu filho. Acabou a guerra. Acabou a guerra. O sinal de bons tempos estavam chegando. É isso aí. E você conheceu os quadrinhos lá na Itália, criança ainda? Sim, claro. Eu, com 4, 5 anos, mais ou menos, o meu irmão mais velho, que infelizmente não está mais entre nós, ele já comprava os Topolino, Paperino, que são a revista Disney italiana. Paperino é o Pato Donald e Topolino é o Mickey. Então, eu já fui pegando gosto pela leitura, pelos quadrinhos Disney. Mas também nós tínhamos o Tex, tínhamos uma série de outros personagens, o Pecos Bill, entende? Já tinha muitos quadrinhos, a gente comprava tudo, a gente lia tudo, porque comprar mesmo era meio complicado por causa da situação financeira pós-guerra, né? Mas meus pais nunca deixaram de levar a gente a um cinema e tudo mais. Eu não posso me queixar da minha infância, apesar da guerra que meus pais enfrentaram. E com que idade você veio para o Brasil? Eu vim para o Brasil com 9 anos, em 1954. Aí, quando cheguei no Rio de Janeiro, o que aconteceu? O Getúlio Vargas se matou porque eu cheguei aqui, pô. Você já pensou? Lá eu botei o Inter para correr. Chego aqui, o outro se mata. No mês que eu cheguei, eu tinha acabado de chegar, ele morreu, se suicidou. Não aguentou, fugiu. Caramba, fugiu, se matou. O Hitler fugiu, depois morreu também. E chegando aqui, você dominou a língua rápido e começou a ler quadrinho. Que quadrinhos que você lia quando você era moleque aqui? Então, eu não dominei a língua rápido porque eu vim falando italiano, claro, né? Eu fiz um ano de português com uma professora particular e no ano seguinte peguei na terceira série, onde eu tinha parado na Itália, eu comecei na terceira série no Brasil e fui até o quarto ginasial. Depois eu não quis mais saber, aí meus pais liberaram para fazer o que eu bem entendesse e aí eu resolvi realmente seguir o que eu faço até hoje. Não quis estudar mais, porque eu queria mais era fazer o que eu faço. Eu nasci para fazer o que eu faço. Tenho convicção disso. Tanto que você fala que você lia os gibis, o famoso Zé Fraude, né, que eram as histórias do Pato Donald alteradas para se tornar o Zé Carioca, e você percebia ali. Eu percebia porque eu era leitor na época, né? Não estava na Abril, né? Isso aconteceu nos anos 55, 60, não lembro exatamente, mas dava para perceber, até porque pegar o Zé Carioca substituir o Donald dá para passar assim de raspão. Agora, substituir o Mickey e o Zé Carioca detetive com o Pateta do lado, pelo amor de Deus. Se eu tivesse uma coisa meio esquizofrênica, né? Ah, pelo amor de Deus, sabe? Não dá para fazer uma coisa dessa, mas fizeram e fazer o quê? Eu acho que eles quiseram lançar a revista do Zé Carioca, tinha alguma lei rondando. Aí eles, para dizer que tinha uma revista brasileira, que o Zé Carioca não era brasileiro, mas ele pertencia ao Brasil, né? Era carioca.
Então, eles resolveram fazer uma revista, só que não tinha profissionais suficientes para desenvolver roteiro e desenhos. Aí a revista era enxertada com coisa desse tipo. E, curiosamente, depois, não sei se eu contei isso nas entrevistas sobre o livro, aí um dos diretores lá depois lançou as mesmas histórias já com o Pato Donald no lugar que o Zé ocupou, dizendo que eram inéditas. Eu falei, cara, inédita coisa nenhuma. O público aí que o público vai perceber que foi fraude mesmo, né? Mas os leitores daquela época eram meio diferentes, né? Não tinha muito essa figura do colecionador que coleciona por conta da lombada, que vai lá e fica vendo todos os detalhinhos. O tinha mais a coisa de passatempo, assim, né? Peço para vocês que o quadrinho, eu nunca na minha vida achei que o quadrinho ia virar nona arte, porque naquela época era uma coisa, mal dizendo, descartável. A pessoa lia e... Por isso que não era impressa num papel maravilhoso, sabe? Era um papel meio jornal, né? Mas era divertimento puro. Tinha os colecionadores. Eu, por exemplo, colecionei Disney muitos anos na minha vida. Lá na Itália eu já lia. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei ao Brasil fui na banca de jornais para ver o que tinha. Eu era apaixonado por quadrinho. E já comecei comprando Pato Donald, número 145. E daí em diante não parei mais. Depois entrei na Abril, aí eu ganhava a revista gratuitamente. Aí aconteceu uma coisa curiosa, porque no momento em que a história em quadrinho, para mim, virou trabalho, virou profissão, perdeu a graça, não era mais um hobby. E aí eu guardei a revista durante um tempo, quando eu falei, sabe, porque aí a revista lembrava a briga do diretor, o aumento que não veio, os puxões de orelha quando saía alguma coisa errada. Não sei se dá para vocês entenderem, mas deixou de ser. Aí eu passei a me interessar por outras coisas, não necessariamente os quadrinhos Disney. Essa maldição do editor, né? A gente conhece, participa e vive os bastidores, né? Então... Eu não diria que é maldição, né? Porque eu devo tudo a isso, né? Eu cheguei onde cheguei graças aos quadrinhos. Então eu amo quadrinho, continuo gostando e tudo mais. Adoro cinema, mais ainda do que quadrinho, né? Mas o quadrinho foi a minha vida, a minha função, a maravilha da minha vida. Eu sou um cara muito feliz por ter trabalhado com quadrinhos. Senão eu não aguentaria ficar estou há mais de 50 anos com quadrinhos, que eu continuo mexendo com quadrinhos hoje, entende? Então, é uma paixão mesmo, mas eu quis deixar isso registrado, porque é uma coisa interessante, né? Eu me desinteressar por colecionar. E eu não tinha mais espaço também, que imagina você, né? Nossa, desde 54 até a época da Abril, quantos anos se passaram? Eu entrei na Abril em 73, faz a conta. E todos os anos que eu fiquei lá, põe mais 24 anos em cima. Não ia ter espaço para nada aqui em casa. Vocês iam estar me vendo aqui no meio de um monte de revista. Eu não acredito que você não tenha a coleção completa do Pato Donald na sua casa. Não, eu tive, vendi tudo, me desfiz. Chegou um momento eu me desfiz, porque realmente não tinha espaço. Entende? Acabei me desfazendo. Hoje valeria muito mais, que na época também não valia tanto. Mesmo Você começou como desenhista? Eu comecei como desenhista, na Rio Gráfica, né? Comecei como auxiliar de arte. Eu fiquei 8 anos na Rio Gráfica. Comecei como assistente de arte. E eu fiquei 1 ano e meio sem ser registrado, porque o diretor não registrava ninguém. A gente tinha mesa cativa, trabalhava lá, tinha a hora exata, eu ia de manhã, voltava de noite, como se eu fosse funcionário. Mas ele não registrava. Fiquei 1 ano e meio nessa situação. Depois aí precisou o Ministério da Fazenda baixar lá, para ele então me registrar correndo, devem ter tomado até uma multa, né? 1 ano e meio, e não era o único, não. E nesse meio tempo, eu já comecei quando eu fui registrado, aí eu fazia trabalhos assim, meio corriqueiro, sabe? Eu não desenhava, não escrevia história ainda, mas ia treinando, que o Valmir Amaral foi meu grande mestre, né? Eu não vou me esticar muito nisso, porque, de repente, está saindo o assunto do livro, né? Mas eu queria só... É interessante, a gente quer saber. Contar esses detalhes, porque aí, quando me registrou, inclusive eu passei a ganhar, eu ganhava, olha, é muito engraçado, eu tenho que contar isso, porque
Como freelancer, eu ganhava tipo R$ 150 por mês. Eu não sei qual era a moeda na época, devia ser cruzeiro, sei lá. R$ 150 eu tirava. Mas tinha que trabalhar duro, né? Trabalhava fim de semana, fazia um monte de coisa. Quando ele me registrou, o meu salário foi R$ 66. 66. Caiu de 150 para 66. Aí um amigo meu que tinha entrado comigo e estava na mesma situação, ele falou, não, prima, eu não vou ficar. Bom, eles me registraram depois de um ano e meio e agora eu vou ganhar a metade do que eu ganho? Não, vamos embora. Eu falei, pois eu não vou embora, não. Não vou, porque agora eu vou ter tempo, eu vou receber 13º, vou receber férias, eu vou poder, nas horas vagas, não preciso fazer freelancer, eu vou treinar desenho. E aí eu comecei a apostar na minha carreira. Enfim, em 8 anos eu fiz quadrinhos, sério, fiz Rock Lane, fiz Recruta Zero, fiz Topodídio, lancei o Saca-Rolha e saí de lá como chefe. Em 8 anos já era chefe do setor que eu entrei, que eu tinha entrado. Entende? Aí depois mudou a diretoria, me mandaram embora, porque tinha outra pessoa que botaram outra pessoa no meu lugar. Primeiro botaram a pessoa para aprender tudo que eu podia explicar para ela, era uma menina. E depois me botaram na rua. Aí eu fiquei em casa, com o lançamento do Saca-Rolha, a Editora Abril se encantou porque vendeu 120 mil, a primeira edição. Fala do Saca-Rolha um pouco, para quem não conhece. O Saca-Rolha foi um concurso que a Editora Rio Gráfica instituiu lá e era alguma lei que estava pintando novamente. Entende? Aí eles falaram, tem que ter quadrinho nacional. Aí a diretora, que era irmã da Irene Ravache, Silvia Ravache, resolveu fazer um concurso com o pessoal interno, cada um criava um personagem, e o personagem que ganhasse ia publicar, ia ter a revista dele, o personagem dele publicado, teria um prêmio e teria um contrato de 2 anos, de 2 ou 3 anos, eram 36 edições. E eu era chefe já, e eu não queria participar, porque eu falei, eu falei para a diretora, eu sou chefe, vão dizer que eu vou ganhar, porque se eu ganhar, vão dizer que é porque eu sou chefe. Não, tem que participar sim. E eu tinha o Saca-Rolha pronto para outra editora que não vale a pena citar. Eu tinha feito um Saca-Rolha já, eu quis fazer um personagem universal, porque o palhaço é universal, para, se por acaso fosse exportado, os de fora podia ser vendido para fora, né? Entendeu? Se eu faço um personagem, por exemplo, caipira, brasileiro e tudo, lá fora ninguém ia entender. Entendeu? Mas, enfim, encurtando. Aí eu ganhei o concurso, lançou a revista, e nesse meio tempo me mandaram embora. Mas eu continuei com o contrato. Entrei na Abril, que ainda estava o contrato da Rio Gráfica com Saca-Rolha. E a Abril me conquistou, foram no Rio de Janeiro e disseram, olha, nós sabemos que você conseguiu vender muitas edições, precisamos de um cara em São Paulo para ajudar a montar o centro de criação, tá? Então, a gente quer contratar você. Vamos embora para São Paulo. Vamos embora. A gente está afim. E depois você conhece Dina Doidado, porque eu já tinha passado na Abril, na época que eu trabalhei para a editora SA, da editora... esqueci. Oi? Saber, não é? É Saber, obrigado. Saber. A Saber S.A., eu trabalhei com eles um tempo, fazia uns freelance para eles, né? Eu ainda trabalhava na Abril e não podia nem assinar, porque senão eu era contratado da Abril, eu não podia, né? E aí na Saber, quando vim a Saber, eu passei na Abril e levei um modelo de uns desenhos que eu fiz da Disney. Já fui preparando a cama, sem saber que eu ia acabar vindo para São Paulo. E a galera gostou do trabalho, ele me atendeu, gostou muito e tudo mais. E quando aconteceu de eu sair da Abril, eles foram me buscar. O Igara foi lá com o Cláudio Souza. Foi lá na minha casa, vamos buscar você. A gente quer contratar você, vamos lá e tudo. E acabei vindo para São Paulo em 73. E aí comecei a trabalhar na Abril. 20... Faz a conta. 45... 45, 73, 85, 27. 27, 28. Então, aí eu cheguei na Abril, já me botaram para cuidar verificar as obras, as histórias em quadrinho que eram feitas já no Brasil, algumas, tá? Jorge Cato era meu chefe, ele era o chefe do Centro de Criação, eu era o coordenador. Aí me botaram para ficar ao lado do Jorge Cato, para cuidar da escolinha, que a Editora Abril resolveu montar uma escolinha para novatos, porque queria produzir mais histórias Disney no Brasil.
Até aquele momento tinha pouca gente fazendo histórias. Eu, inclusive, fiz algumas histórias na época, o Jorge Cato me deu algumas histórias que a gente produzia direto para os Estados Unidos. Então, eu fiz uma meia dúzia de histórias que eles mandavam para fora, e fiz, inclusive, o primeiro trabalho meu na Abril com desenho foi o cinquentenário Disney. Aquela primeira história é essa aí que está na mão do um dos cards do nosso livro. Um dos cards. Capa do Jorge Cato. Mas você fazia histórias que não eram para cá, eram para direto para os Estados Unidos, então? Sim. Depois a editora Abril, logicamente, copiava a história antes de mandar e lançava aqui em português. Uhum. Mas eu tenho xerox de história tudo escrito em inglês. Fiz Mickey, fiz muito Mickey. Fiz muito mais Mickey do que Pato Donald. Pato Donald eu desenhei algumas histórias do Pato Donald para a própria Abril, cheguei a desenhar algumas histórias. Escrevi muita história do Zorro, de outros personagens, mas numa época que eu fiquei em casa, que não veio ao caso ficar falando disso, que não foi uma época... Só comentar uma coisa interessante, eu não sei se vocês notaram, mas o Maurício abriu esse papo comentando das histórias do Zé Carioca, que eram feitas em cima das histórias do Donald e tal, lá no começo dos anos 60 e tal. E quando você entra na Abril, na verdade, é o momento em que a Abril ela queria realmente crescer, aumentar a produção, porque aquelas primeiras histórias do Zé Carioca foi uma tentativa que não deu muito certo, eles ficaram ali ao longo dos anos tentando desenvolver com o pessoal ali dentro, e a partir do momento que o Cláudio Souza ele volta para valer lá em 71, né, no setor de quadrinhos, aí começa a expansão. E aí você que vem para ajudar na escolinha, para criar uma nova geração. Eu fui contratado exclusivamente para dar um reforço. Inclusive, eu cuidava da escolinha, tinha 10 alunos de desenho e 6 de roteiro. Então, eu tinha que acompanhar o desenvolvimento do pessoal de desenho, de roteiro, o Jorge Cato, obviamente, me ajudava. Eu tinha que avaliar as histórias que já eram feitas pelo Seidenberg, pelo Maduar, tinha um roteirista já, né? Eu mesmo, como eu disse, fiz vários roteiros. E aí eu tinha que acompanhar, ler todas as histórias que eram produzidas no Brasil, que não eram poucas, e além de ler as histórias, eu tinha que também analisar os desenhos e ver o que estava certo e o que estava errado. Isso sempre em dupla com o Jorge Cato. O drama era que eu cheguei de fora e comecei a chefiar um monte de gente que estava lá. E falava, mas quem é esse cara? Chega aqui, já vai botando defeito no meu desenho. Mas eu, modéstia à parte, eu sabia o que estava fazendo. Já tinha um know-how, né? E para ver, para o pessoal entender que eu não tinha caído de paraquedas e nem fui assim apadrinhado, eu volta e meia levava uns trabalhos meus da época da Rio Gráfico e deixava em cima da mesa que eu não quer nada. Aí o cara, o que é isso aqui? É um desenho que eu fiz aí, nas horas de folga. Aí o pessoal, aos poucos, eu fui conquistando o respeito desse povo. Mas foi duro. E depois eu tenho um comportamento, eu sou assim como você está vendo, né? Como vocês estão ouvindo. Então não tive uma grande dificuldade, não. Sabe? Não posso me queixar, porque com o Jorge Cato tive uns pega, porque às vezes não concordava com ele, e brigava com ele, porque achava que ele fazia uma crítica a uma história, e eu não achava que estava certo. Aí um dia ele deixou passar um erro, eu fui lá e cobrei dele, falei, aqui, meu, ó. E a secretária dizia assim, poxa, mas você responde para o Jorge Cato? Eu falei, claro que eu respondo. Não vou deixar passar erros, eu vou ficar acariciando ele. Então foi uma fase muito boa, foi maravilhosa. O material da escolinha, ele era só ali para teste, para o pessoal ir aprendendo, ou tinha material que já foi feito ali e acabou publicado enquanto o cara estava na escolinha mesmo? Não. O que aconteceu foi o seguinte, depois de mais ou menos um ano, o Vitor Tivita cobrou o Cláudio Souza, porque era um investimento, eles recebiam um salário. Era uma ajuda era uma ajuda de custo, mas tinha um dinheiro ali, né? E aí a escolinha foi indo, aí chegou um momento que o Vitor Tivita chamou o Cláudio Souza e falou, olha, tem que botar para andar esse negócio, não posso ficar gastando dinheiro com o pessoal que... Aí ele chegou e me botou numa situação muito difícil, porque ele começou a forçar a barra, já queria publicar a história do pessoal da escolinha, que não estava pronto.
Eu falei, não estão prontos ainda. Não, ele começou a botar um monte de gente para trabalhar em quadrinhos que não tinha nada a ver, não sabia nem desenhar direito, entende? Ele ficou apavorado por causa dessa chupada que ele levou, né? Mas depois a gente começou a publicar assim mesmo. Aí, o que acontecia? Quando a história não estava muito boa, aí o Jorge Cato retocava, tentava tornar a história publicável. Só que os Estados Unidos, na época, acompanhavam a produção nacional e queriam ver tudo. Então começou a dar um certo problema aí, entendeu? Mas os americanos, eles pediam para ver só para ver como é que estava indo o desenvolvimento, ou eles tinham poder de veto numa história? Olha, eu não sei se é o caso de falar disso, mas hoje a Culturama, que assumiu a Disney, está sofrendo para burro, porque a Disney quer ver tudo. Roteiro, desenho, tiraram os peitinhos da Rosinha. Estão desenhando algumas histórias novas e já tiraram os peitinhos da Rosinha, que não pode ter peitinho. É por aí. Na época a marcação era errada também. Abril. Quando foi em 1985 que eu fui à Disney pela primeira vez, onde eu levei um projeto novo, levei aqueles adolescentes, que eu tive a ideia de fazer os adolescentes, por quê? Porque eu percebi que nós tínhamos os personagens infantis, que eram os sobrinhos do Pato, do Mickey, né? Tinha os sobrinhos do Zé, e tinha depois os adultos, que seriam o Pato Donald, o Mickey, tinha o Patinho já o idoso, né? Mas não tinha o adolescente. Falei, puxa, vamos criar uns adolescentes, uns personagens adolescentes para atender a faixa de público adolescente. E aí comecei a dar ideia de fazermos. Eu fazia a reunião, de 15 em 15 dias, nós fazíamos uma reunião com os roteiristas, para a gente buscar novos caminhos. Tá? E aí eu comecei a bolar esses personagens, aí bolamos personagens que podiam aproveitar os eventos. Uma tal de Olímpia, que é na época das Olimpíadas, tinha outra que gostava de astros, estudava as estrelas, que também era interessante. Tinha um que era um tal de parceiro, que era rico, o tio dele viajava muito, e trazia coisas de fora. Então a gente incluía novidades do mundo inteiro nessas histórias. Fomos fazendo, e depois botei um personagem no meio, que era o Folião, que é aquele personagem que apareceu no Você Já Foi à Bahia, para poder os americanos aprovarem, quiser, eles vão ver que tem personagem deles aqui e vão ficar tudo felizes. Umas jogadas meio carioca, né? Meio Zé Carioca. E deu certo. Aí, quando eu fui em 85, eu e Júlio de Andrade fomos até lá, apresentamos o projeto, que eu levei tudo bonitinho, fiz uma revista fechada, com todos os personagens, tudo em inglês lá, lógico. Aí tinha lá a descrição de cada personagem e tudo mais. Eu sei, aí nós levamos algumas páginas deles com defeitos. Eu escolhi algumas páginas que estavam com erros. Tinha uma história, eu me lembro que tinha uma piada de uma página com a Margarida, e a Margarida, no início da página, a piada de uma página, nos primeiros quadrinhos está com um tipo de sapato, no fim está com outro. Passou. Aí os italianos estavam lá também nessa reunião, né? E aí os caras começaram a botar defeito no nosso trabalho, aí eu deixei eles falarem tudo, né? Eu não falava inglês. Aí depois eu peguei o material que tinha levado e falei, Júlio, mostra para eles isso aqui. Aí eu comecei, o Júlio me traduzindo, né? Eu disse, aí, ó, a Margarida no início está com sapato, no fim está com outro. Aqui tem um personagem que é um pato que tem umas orelhas de gente. Cara, ficou um clima. Aí falava assim baixinho com um cara que era responsável pelos quadrinhos, né? Aí o cara saía, voltava, depois foi embora, não voltou mais. Depois o italiano me criticaram, disse, mas nós estamos na casa deles, você não podia ter feito isso. Eu falei, que ele não podia fazer isso? Ele não ficou botando defeito no meu trabalho, no nosso? Pensa não. E aí, quando mostrei os adolescentes, eles olharam lá, aí mostrei umas páginas que eu já estava dirigindo o setor nessa época, né? Lá na Abril. O que aconteceu é que veio um americano, tivemos uma reunião com esse americano, eu não falava inglês, estava todo mundo na reunião, Jorge Cato inclusive, e eu, conhecendo o Disney como conhecia, ele falava, eu entendia o que ele estava falando, mas eu pedia para alguém traduzir, porque eu queria dar minha opinião, né? Eu sou todo afobado, né? E aí, tá bom, acabou a reunião, o Jorge Cato quieto no canto dele.
Aí acabou a reunião, o americano chegou lá no Vitor Tito e falou, olha, gostei muito do pessoal, mas o Jorge Cato não pode ser diretor daquilo lá. É diretor de criação, ele não abre a boca. O que merece aquele cargo é o primágio. Ele me botou lá. E aí, como eu contei no livro, aí disseram que eu puxei o tapete do Jorge Cato. Foi ele que puxou o tapete dele. Aí, quando assumi a chefia, aí comecei a fazer os desenhistas trabalharem mais à vontade, porque o Jorge Cato era muito linha dura. E começamos a produzir mais. Nós saímos da Itália, com os americanos dizendo assim, não, na Itália, não, com os Estados Unidos. Saímos do estúdio Disney, o estúdio Disney falou assim, você não precisa mais mostrar material para a gente. Vocês estão liberados. Por quê? Porque na época... Em 1985, né? 85. A partir de 85. Isso é 85. Então foram 12 anos aí, 12 anos de trabalho até chegar a esse ponto de ter, assim, sair das rédeas dos americanos. Por isso Mas a produção já era grande, né, nessa época. Oi? Mas a produção já era bem grande de material da Disney feito no Brasil. O Cláudio Souza já não estava mais lá. Agora, o plano do Cláudio Souza era superar 200 páginas por mês que a Itália produzia. Por isso que ele queria que a gente largasse o cacete, às vezes. Não, ele queria... Ele, inclusive, quando lançou o Manual dos Escoteiros, ele botou lá, criação do Cláudio Souza, o manual já vinha da Itália. Ele não lançou dos escoteiros, né? Mas depois ele começou a lançar vários manuais, e ele botava a criação do Cláudio Souza. É muito chato isso, né? Ele escrevia, ela fazia questão de... Assumiu a criação dos manuais. Vamos esperar um pouquinho que a gente vai falar um pouco mais do Cláudio Souza. Antes disso, vamos abrir espaço para uma pergunta aqui do pessoal. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, aqui do... Estou atropelando, está dando para levar bem? Não, tá tranquilo, tá bacana. Tá ótimo. Bem, de repente... Tem uma pergunta bem interessante aqui do Marcelo Pinheiro de Vasconcelos. Primário, fale sobre a revista Crass. Sim. Não deu certo. Como foi a história da revista? Ele está se referindo a essa revista aqui, né? Que quando você chegou na Abril, ela estava sendo já gerida, né? Já estava ali... O plano do Cláudio Souza era fazer uma revista nacional, porque naquela época tinha uma lei rolando, né? Porque eu tinha feito aquele saca-rolha para a editora saber, porque eles também queriam ter personagem nacional. Aí, quando eu assumi a chefia na Rio Gráfica, não deu para continuar fazendo, né? Aí eu engavetei o personagem. Quando você fala de lei, a questão... a questão do governo impor uma cota de personagens nacionais. Reserva de mercado, né? Vinha aquela briga, o pessoal forçava a barra para ver se tinha uma porcentagem de quadrinho nacional. Eles queriam, mas o grande drama, gente, é que eu sempre disse isso. Gente, não adianta lei. Não adianta você fazer uma lei de quadrinhos nacionais se o público não vai comprar. Eles preferem os Marvel, preferem os Disney, preferem a Maurício Souza era o único, que era e ainda é o único que está aí firme e forte. Nem o Ziraldo se acertou em quadrinhos. Se acertou lá na época do Pererê, que ele fez lá para a editora lá a Cruzeiro, né? E depois ele me confidenciou, quando cortaram, deu a impressão que era porque ele fazia uma campanha contra o governo na revista, que ele era meio político, né? O Ziraldo sempre foi politizado. E ele depois me contou, a revista acabou, não foi por causa daquele negócio da Revolução de 63, 64. Quando foi a Revolução mesmo? 64. Ele falou, não, acabou porque não estava vendendo nada. Ele me confidenciou. E o pessoal falou, misteriosamente a revista Ziraldo parou. Realmente, 99,9% dos casos é por baixas vendas, né? Então, uma vez, um dos diretores, um dos superintendentes, que eu não vou citar o nome, nem que vocês me dêem, quer dizer, se pagar uma grana legal, compra. Vamos negociar. Ele foi muito claro, ele falou assim, olha, é o seguinte, se essa lei vier, eu sei que a gente vai se dar mal, porque não vai vender, não adianta. Eu vou fazer meia dúzia de revistas meia boca, não vai vender nada, eu vou chegar no governo e mostrar, olha aqui o resultado, eu vou fechar as portas se continuar. Foi bem assim, bem objetivo. Entendeu? E eu sempre disse isso, gente. Eu digo assim, gente, não adianta querer forçar uma editora a publicar um quadrinho nacional, se o quadrinho nacional não for vender,
sabe? Não adianta. Então, a gente não pode criar uma lei que obrigue o leitor a comprar nossas revistas. Então, não adianta. Mas no caso da Cravo, você acha que foi uma forçação de barra? Assim? Deixa eu chegar nisso. Sem dúvida, foi feita uma revista. O Cláudio Souza foi muito feliz na ideia, porque, na verdade, ele disse: o pessoal de dentro da editora não vai participar, para o pessoal de fora parar de dizer que nós somos panelinha. Aí não podia entrar ninguém. Aí veio o pessoal de fora, começaram a ser entrevistados, começaram a escrever, veio o Jaime Cortez, gente já de renome, né? Tinha o Valmir Amaral de Oliveira, e foram apresentando material. Só que a maioria não eram profissionais e não entregavam material no prazo. E o CRAS foi adiado várias vezes porque não tinha material suficiente para ir para a gráfica. Entendeu? Aí começaram a pedir para a gente interna fazer umas piadinhas, alguma coisa, para poder entrar lá, porque senão não ia sair. E foi indo assim. Em certas discussões de grupo que eu fiz com o pessoal de fora, eu contava isso. O pessoal ficava: não, porque Abril só publica coisa estrangeira, que não sei o que. Eu dizia: gente, a editora Abril deu uma chance de ouro para o pessoal fazer o trabalho e ninguém se apresentou. Depois, o grande problema, respondendo a pergunta do moço aí, o grande problema é que o Cláudio Souza fez uma revista imitando as revistas europeias, misturando gêneros. Aí tinha a história super infantil, história juvenil, história de terror, e a revista era cara, porque era formato Veja, então o garoto não ia comprar uma revista para ver a historinha pequena, só a historinha infantil. O outro não ia comprar a revista infantil, ser adulto, porque queria ver só o terror, e só tinha uma história de terror. Então a revista ficou sem público. Vocês me entendem? Não tinha um foco. E a revista durou quanto? Não durou 3, 4 números grandes, depois publicaram em formatinho, aí botavam um brinde na capa, era um bonequinho qualquer, eram brindes que sobravam da Recreio, os brindes às vezes vinham quebrados, porque eram de plástico, aí botavam o brinde quebrava na hora que ia para aí a revista afundou. Nessa edição, um brinde quebrado para você, né? Isso. Aí eu falei assim: a revista vai mudar de nome, em vez de Crás vai ser Rasgue. Rasgue. Porque no quadrinho Rasgue, né? O pessoal não vendeu nada. Inclusive pegaram a história do Cortez, aquela história maravilhosa, tudo em preto e branco. Aí meteram cor em cima. Aquilo virou um pastiche. Sabe? Não pode ser preto e branco, tem que ser a cores. O desenho do Cortez não é para pintar, gente, é terror. Ele enchia de tracinho, aquilo preto e branco, maravilhoso. Aí meteram umas cores chapadas em cima. Pelo amor de Deus. Era rotogravura que chapava em cima, não tinha nem retícula. Então, olha, um fracasso merecido. Que me perdoe, sabe? Esteja onde estiver o Cláudio, mas foi um fracasso merecido. Mas você acha que foi um fracasso que marcou? Marcou por um lado, e por outro, me serviu muito, porque quando eu ia nos bate-papo aí, que o pessoal entrava de sol lá na Abril, eu dizia: gente, a editora Abril abriu literalmente as portas para o pessoal de fora, e a porta ficou escancarada e ninguém entrou. Ninguém entrou pela porta escancarada, tanto que nós tivemos que entrar na revista para poder a revista sair. Então agora estão reclamando de quê? Aí quando lançamos Trapalhões, aí uma vez eles começaram a reclamar: não, porque os Trapalhões, que não sei o quê, você não lança o quadrinho nacional? Eu falei: como não lança? E os Trapalhões? E o Sérgio Malandro? Isso não conta. Eu falei: por que não conta? Porque é da editora Abril? Tem um monte de gente se sustentando com as revistas, um monte de desenhistas que estão se sustentando com o que ganham fazendo essas revistas. Sustenta a família. Gente que está desenvolvendo o seu talento com o quadrinho. Tá? Mesmo nos quadrinhos do Pato Donald, de Mickey e tudo mais, o sujeito desenvolvia o talento dele. Mesmo não assinando, mas ele ia se aprimorando. Quem faz Disney, na minha modesta opinião, quem faz Disney faz qualquer coisa dentro desse estilo, entendeu? Você tem hoje desenhista Disney que você cai de costa com a qualidade. Entendeu? A gente vai falar mais.
Tem uma coisa interessante nesse período também, que, ó, vou falar só sobre isso. É muito detalhe para se falar nesse, assim. com certeza. Uma hora e meia. Tem uma coisa interessante quando a gente fala do fracasso da Kras. O fracasso da Kras é que ela não deve ter vendido o quê? 90 mil, 80 mil exemplares, sei lá, 50 mil. Numa época que o Tio Patinhas vendia 500 mil. O que eu queria dizer é que as tiragens eram outras. Você pegou um período que talvez tenham tido as maiores tiragens de quadrinhos do Brasil. Por volta de 73, 77, 78 ali, não? O que você acha? Eu sei que o Tio Patinhas, eu não estava na Abril ainda, vendia os primeiros números, durante um bom tempo, vendia 500 mil exemplares por mês. Então, em 1974 ele vendia isso. Quando lançaram a Pantera Cor-de-Rosa, esgotou 200 mil exemplares numa semana. Quando lançaram o Zorro especial, que vendeu 100 mil, torceram o nariz, porque era muito pouco. 100 mil exemplares. O Tio Patinha, no fim da carreira dele, vendia 20 mil, e olhe lá. O quadrinho. O problema não é... O problema é a época, mudou tudo. O pessoal, por que não continuou? O pessoal no outro dia discutindo na internet, por que a gente não volta com a história em quadrinho dos Trapalhões, ia vender para burro? Vai vender nada. Os Trapalhões nem existem mais. Né? Quem que vai comprar Trapalhões? Nem banca tem mais nesse Brasil. Não tem. Até o Didi foi demitido da Globo. Foi, né? Então. Demitido. Já morreu lá os 2 ou 3, só sobrou o Didi. E o Dedé tá por aí. Tá em algum canto. Então, e foi curioso, falando dos Trapalhões ainda, que tem detalhes maravilhosos nos Trapalhões, porque o Renato Aragão queria muito estar sempre na frente. Queria sempre ser o personagem principal das histórias em quadrinhos também. Mas ele pedia isso? Não, ele não pedia, mas estava claro. No programa era assim. Eu não vou dizer que ele pedia, mas eu acho que ele pedia assim, tá legal? O que acontecia? Aí eu, só de birra, quando fazia a sátira dos heróis, lá das aventuras dos Trapalhões, aí eu falei, não vou botar ele como principal, não. O Homem-Aranha vai ser o Mussum, vai ser o Zacarias. Vai ser o Zacarias. Aí fizemos aquele Homem-Aranha. O Elvis foi o Didi. Trapelvis, o rei do rock, que a história, inclusive, é minha, mas eu não assinei porque eu não podia fazer história, eu era chefe, não podia. Fiz várias histórias, mas eu não podia assinar porque o chefe não podia assinar. Aliás, tem uma pergunta aqui de um visitante aqui, ó, o Carlos Alberto Branco. Não deixe de lembrar o Primágio do acordo que ele fez com o Gerson Teixeira. Ele não podia escrever, então ele escrevia e o Gerson assinava, ganhando crédito e uma parte do seu salário. Esse lê o livro, mas eu estou evitando contar certas coisas, senão o livro ninguém vai comprar o livro. Não, tem mais detalhe, no livro vai ter mais detalhe, pode lá falar. A gente explica todo o esquema da rachadinha que vocês faziam, que envolvia os quadrinhos. Rachadinha é um nome meio esquisito, né? Então, na época eu já fazia isso. Eu queria escrever, eu tinha vontade de escrever, porque eu, depois de um certo tempo, parei de desenhar, comecei só a escrever. Eu me apaixonei por escrever histórias. Por isso que depois escrevi livro, fiz uma série. Eu me descobri adorando escrever. Aí bolava história, fazia história para Disney, fazia história para tudo. Eu escrevi muita história para Disney, só que eu não podia receber, entende? Antes mesmo de entrar na Abril como profissional, e quando eu fiquei em casa um tempo, ainda como funcionário, eu escrevia roteiro e fazia desenho direto. Era a minha função, porque o Cláudio de Souza me botou em casa e o livro explica por quê. E aí eu queria fazer algumas histórias dos Trapalhões, história das aventuras dos Trapalhões, e eu não podia fazer. Aí falei para o Gerson, põe no teu nome aí, a gente acerta aí um esquema, você recebe, pega um valor para você. Aí ele começou a cobrar 25% do valor total. E ele me pagava, só que ele tinha a vantagem que depois ia para o cotista, ia tudo para o 13º, para as férias, para o fundo de garantia, tudo isso ia lá. Tudo que passasse da cota, o cara ganhava por fora. Então tinha cara ganhando muito mais do que eu fazendo os quadrinhos, porque, e gente fazia um trabalho maravilhoso. O Paulo Borges fazia um trabalho maravilhoso e fazia 50 páginas por mês. E ele tinha uma cota de 25.
Ele dobrava o salário dele. O Cláudio Souza instituiu esse negócio de cota, por quê? Porque resolveu contratar todo mundo. Ele quis botar cota e o mínimo que o cara produzia quando era freelancer, porque assim o cara não quebrava a cota, podia cumprir a cota numa boa. E o que fizesse por fora, ele ganhava por fora no mesmo valor que ganhava na cota. Então era um negócio da China. Para eles foi maravilhoso. E todo mundo foi para casa. Recebia ticket de restaurante, não saía de casa, trabalhava a hora que queria, não gastava de gasolina. Quando que nesse mundo de hoje vai ter uma coisa dessa? E tinha gente que ainda achava que não era colher de chá. Ainda tinha coragem de reclamar. Agora na pandemia ia ser uma festa, isso. É o sonho de todo mundo, né? Mas agora a pandemia não tem mais história em quadrinho. Não tem mais. Mas eu tive um pega feio com muita gente. Você falou em Trapalhões. O que você pode falar a respeito disso? Muita coisa. Isso aí foi interessante, porque a Betty Fiore, primeiro foi ao Rio de Janeiro para falar com o Renato Aragão sobre o aniversário, 25 anos do grupo, né? E aí a Betty Fiore, que já era chefe na época, porque o Igara tinha saído, ela me chamou e falou, Primágio, eu trabalhava na época com os quadrinhos nacionais, né? E aí ela falou, olha, a gente precisa inventar alguma coisa para os quadrinhos dos Trapalhões, porque, sabe, é o aniversário deles, é uma grande chance. E aí fizemos 2 edições. Uma foi mais de passatempo, história dos Trapalhões normais, vamos dizer assim, e a outra foi de Volta ao Futuro, que foi o projeto de minha ideia, né? Eu cheguei para a Beth, falei, Beth, nós temos os Trapalhões e as Aventuras dos Trapalhões. As Aventuras dos Trapalhões, inclusive, nasceu através de uma história que a Lúcia Nobre que escreveu com os Trapalhões na época do Alibaba. E ela botou uma frase assim, os Trapalhões sempre existiram em todos os momentos da humanidade. Eu falei, caramba, isso dá para fazer história em quadrinho deles em várias épocas. Aí, aquele negócio de várias épocas virou super-heróis, virou todos aqueles que vocês acompanharam. De filme, né? E vendia muito mais do que o outro. Foi uma sacada interessante. Aí botei as Aventuras dos Trapalhões. E quando veio o aniversário, eu falei, vamos usar o graphic novel, vamos fazer uma graphic novel dos Trapalhões, vamos usar a trilogia de Volta ao Futuro. Mas aí o que aconteceu? Na verdade, o que me estimulou a fazer daquela maneira que vocês conhecem, que é um trabalho assim que nunca mais vai ser feito, tudo feito à mão, o que me estimulou, eu falei, a gente tem um setor, o pessoal, todo mundo fazendo graphic novel, e a gente não pode fazer graphic novel porque o setor é infantil. Não, vamos fazer graphic novel sim, eu quero fazer um produto que seja uma graphic novel infantil. E aí cismei de fazer essa graphic novel, aí levei a ideia para a Beth gostou, quebrei o pau com ela um monte de vezes, porque ela queria, e aí, não vai entregar logo? Não, enquanto não tiver do jeito que está, não vou entregar. Me dá mais 5 dias, não, me dá mais um dia eu falei para ela, então, se você não quer, me manda embora e você faz o que você quiser. Não, você está sendo muito exagerado, não é assim? E ela me deu o tempo que eu precisei. Quando estava tudo pronto, eu fui pessoalmente entregar na gráfica para pedir para o pessoal fazer um trabalho digno. Levei todos os originais, falei, gente, eu estou trazendo os originais, expliquei para eles como é que era o esquema, falei, eu quero que vocês façam um trabalho decente, um trabalho com mais esmero, porque é tudo pintado à mão, vocês não estão acostumados a trabalhar assim. E o chefe chamou todo mundo, falou, olha, o Primágio, que é o diretor das infantis lá na Abril, do revista, ele está aqui pessoalmente, entregando pessoalmente, então, gente, vamos caprichar, vamos fazer um trabalho digno do que ele está trazendo. Ele deu uma olhada, falou, não, tudo bem, só uma corzinha lá que ele achou que não estava legal, isso aqui, nós vamos botar uma cor diferente, não, tudo bem, fica à vontade. Aí, quando a revista saiu, ganhou todos os prêmios do ano, que foram 7 prêmios, eu até botei 7 Oscars no relançamento, e aí, o que eu fiz? Eu mandei para a gráfica, contando para ele, olha, viu, vocês ajudaram, ganhamos todos os prêmios, agradeci a gráfica pelo cuidado que tiveram. É assim que se trabalha no meu modo de ver. E não é puxa-saquismo, é uma questão de usar a cabeça para fazer um trabalho bom. Não é verdade?
Eu quero que você comente. Peraí. Opa, Eu quero que você comente uma coisa, se possível. Entrevistando o Mafia para o livro, Paulo Mafia, ele comentou uma coisa assim. Muita gente chegava na Abril e falava, eu criei isso, eu criei aquilo. Aí o Mafia falou, você criou porque o Primágio mandou você criar. Não é bem assim, né? Eu discuti muito isso também numa outra ocasião, que o pessoal falava, não, porque o Herrero, não, porque o Moacir Rodrigues, não, porque... Quer dizer, gente, todos os desenhistas, né, que desenhavam. Eu falei, gente, vocês têm que começar a falar também de quem escrevia as histórias. Que se a história não te for boa, o desenho pode ser o melhor que for, que não vai agradar. É um casamento. Então, nós trabalhamos em equipe. Sabe, há pouco tempo premiaram o Herrero, nada contra, o Herrero é um grande artista, porque ele criou o Morcego Vermelho. Ele não criou o Morcego Vermelho. O Morcego Vermelho foi criado em uma sala, Cláudio Souto, todo mundo dando ideia, principalmente os roteiristas, porque o desenhista não participava. E foi entregue na mão do Herrero para ele fazer as histórias, desenhar as histórias. Nem colorir, ele coloria. Então, sabe, é equipe, que é uma coisa maravilhosa trabalhar em equipe, porque na época mesmo que eu trabalhei, vamos falar novamente um pouco dos Trapalhões, de Volta ao Futuro, você não faz ideia, quando chegava o material, chegou o material da gráfica, ficava todo mundo em volta, olha aqui o desenho que eu fiz, olha a cor que eu coloquei. Isso é gostoso demais, trabalhar em equipe é maravilhoso, porque fica assim uma equipe unida. Agora o cara, não, eu faço tudo sozinho, não vou fazer sozinho, não sei o quê. Aí ele faz sozinho e qual é o mérito? O legal é o grupo todo fazer. Por isso que eu fico nervoso quando as pessoas que fazem certos trabalhos querem assumir como sendo o único. Não, porque eu fiz, porque eu sou, porque eu... Não é assim que se faz. É trabalho de grupo, trabalho de equipe. E, modéstia à parte, nisso, trabalhar com equipe, sempre foi muito bom. Aliás, a revista dos Trapalhões foi interessante, que ela foi uma das primeiras revistas da Abril, revistas de linha, a colocar os créditos dos artistas nacionais, né? A minha também, porque os Trapalhões Infantis foi criado pelo César Sandoval. E aí, na reunião que me chamaram, porque a revista ia ser feita na minha redação, o pessoal começou a falar e tudo. Não, aí o César falou assim, não, eu não quero desenhar, eu trouxe os personagens, eu fiz o modelo, trouxe os personagens, mas vocês que sabem fazer essas coisas, entrego para vocês, eu estou confiante que vocês vão fazer um bom trabalho. Falei, legal, então nós vamos botar assinatura em todo mundo. Não, isso não pode. Por que não pode? A Disney não pode, Maurício não pode. Ninguém deixa aí, meu pessoal que vai se esmerar para fazer um trabalho bom, ninguém vai saber quem fez. Aí eu falei, então, se você não quer deixar, e a diretoria tudo em volta. Se você não vai deixar que a gente assine, então você pega o material e vai fazer lá no teu estúdio, porque ele não trabalhava mais na Abril. Né? Aí ele teve que arregar. E a partir de então, começou a entrar os créditos em todas as revistas, por sinal. O Sérgio Malandro entrava, depois, com o tempo, a própria Disney permitiu, porque a Itália permitiu, a Itália botava, Maurício também. Então, houve aí uma quebra de uma coisa, eu acho que eu considero uma das melhores coisas que eu consegui fazer lá, porque beneficiei toda a turma. E aí, o que chegava? A carta de leitor dizendo, eu gosto mais do desenho do Gustavo do que do desenho do Rogério Soldi. Aliás, foi bom lembrar, o Rogério Soldi, eu não me lembro de ter visto ele no livro de vocês em momento algum. É citado? Sim. Ele aparece como um dos artistas que participavam da revista dos Trapalhões. Porque ele era muito bom também. Era excelente. Eu acho que ele ficou meio... Ele é muito quietão, sabe? É o tipo do cara que não se promove. E também não ultrapassa, não se promove demais, entende? Aliás, o livro, conforme já falamos, ele também está aberto a correções, né? Porque a ideia é que... Deus, teremos muitas edições ainda, podemos fazer acertos. Alguém de fora... Estou levantando uma questão que às vezes eu tenho uma listinha de coisas que eu quero depois enviar para você, Manuel. De detalhezinho, anotei a página, tudo bobeira, são bobagens. Mas eu fiz isso porque até você me pediu.
Sim, não, e nessa nova versão, que chegou da gráfica ontem, que a gente já está mandando, né, fazer um merchan aqui, que a gente já está mandando aqui pro pessoal. Hoje mesmo eu enviei 153 livros pelo correio, com 3 levas aqui. Maravilha. E já vendemos mais de 600 livros esses dias. Eu não tenho... Nós fizemos pequenos acertos, assim, né, nada que grandes mudanças, mas alguns nomes pouparam. Uma coisa curiosa, na página 150 e pouco, vocês citam uma foto que está o Cláudio Souza com um garoto do lado vendo as diversões juvenis, uma coisa assim. Sim, ele estava como se fosse era uma matéria sobre como melhorar o português, alguma coisa assim, da diversões juvenis, né? Sabe quem era aquele garoto? Não. Adivinha? Não é você. Pela idade. Você não deve ser. Deixa eu ver pela idade. É o Watson Portela. Não. Deixa eu ver quem. Era o Gustavo Machado, sei lá. Não. Era aquele cara que era filho do Gordiano Rossi, o Ângelo Rossi. É o Ângelo Rossi. É o Ângelo Rossi que está na foto. Não sei se vai dar para ver. Isso não apareceu na pesquisa. É mais um detalhinho para colocarmos aí na Essa, mas não tem a foto, né? Depois, com o passar dos anos, eu levei a revista e ele não queria me devolver a revista, ele ficou, me empresta, depois eu fui lá cobrar, ele era o chefão, mas eu falei, não, o cara é revista de volta, é da minha coleção. Ângelo Rossi. Não consegui chegar até ele. Eu anotei umas coisinhas e anotei isso também. Vou perguntar uma coisa, mas tinha interferência do Renato Aragão, porque ele era dono da marca, né, Trapalhões. Porque antes dos Trapalhões chegarem na Abril, teve aquela revista da Block, que durou, não lembro quantos números, que era uma revista estranhíssima dos Trapalhões, né? Eles eram adultos, mas era um humor estranho, cara, um humor tão adulto, meio... Oi? Era o tipo do humor que a Abril não praticava. Mas não era ruim, não. Teve gente de lá que veio trabalhar comigo depois. O Paulo Borges começou no Eli Barbosa. O Paulo Borges, quando veio trabalhar para mim, ele trabalhava para o Eli Barbosa. E a revista não ia mal. Acontece que aconteceu, o que houve? O Renato Aragão chamou o César Sandoval, que já conhecia, e pediu para ele desenvolver os Trapalhões crianças, porque eles iam envelhecendo e ia chegar uma hora que eles iam morrer. E os personagens, sendo infantis, iam durar para sempre, porque personagens que estão em quadrinho não envelhecem. Pelo menos não envelhecia, né? Porque agora já envelhece, não é verdade? Então foi assim que nasceu os Trapalhões desse jeito. E chamou o Sandoval, porque o Sandoval já tinha um conhecimento com ele. Agora, se o Renato Aragão disse alguma coisa a respeito, ele só mandou uma carta para mim, que infelizmente não tenho mais, porque ficou na Abril, quando eu fui mandado embora, agradecendo pelo carinho que a gente estava dedicando aos personagens deles. Mas foi assim, tanto que os Trapalhões ganharam uns 2 ou 3 prêmios consecutivos, um atrás do outro, nessas premiações. Na HQ Mix, ganhou 3 vezes em sequência. Eu tenho vários prêmios da Abril, como roteirista, como coisa assim, mas eu fazia mais para não perder a mão, né? Então, eu acho que o trabalho dos Trapalhões, retomando um pouco o De Volta para o Futuro, que o trabalho é uma graphic novel, porque ele passou a ser graphic novel definitivamente por causa da colorização. Napoleão fazia meia página por dia na casa dele, para não ficar ninguém em cima dele. E ele fez um trabalho fantástico. O Gustavo fez um trabalho maravilhoso, o Watson fez uma participação boa, todo mundo ali pôs a mão, até o Rogério Soldes, que se chamava na época Rogério de Jesus, ele fez a caricatura de todo mundo na última página. E na página inicial eu expliquei a razão dessa graphic novel, que foi porque a gente quis fazer uma graphic novel. Mas querem saber? Não vendeu nada. Vai a minha próxima pergunta. Não foi bem. Por quê? Porque era formato grande, era formato verde, era caro, impressão tudo a cores, não foi bem de grana. Não foi bem. Depois não chegou a ser reimpressa? Foi reimpressa, inclusive eu fiz um lançamento da reimpressão em Curitiba,
que eu trabalhava muito para Curitiba nessa época, né? Eu fiz muito trabalho para Curitiba. E aí o Gustavo foi junto, o Napoleão foi junto, foi praticamente a equipe toda foi para Curitiba. E fizeram a exposição dos originais. A Gibiteca de Curitiba era fantástica. Nossa, fizeram muita coisa interessante lá. Eu dei aula lá há muitos anos, trabalhei muito tempo com a Gibiteca. Sabe? Fiz uma exposição, quando eu fiz 25 anos de carreira, eu fiz uma exposição que eu levei coisa para danar, tudo. O saca-rolha, eu emprestei a fantasia, que eu tinha fantasia de saca-rolha para a pessoa vestir. Emprestei para o Dia da Criança, para eles passearem com um cara vestido de saca-rolha. Eu tenho um monte de foto. O lançamento de saca-rolha no Ibirapuera, e tem história para contar, viu? Mas então chegou a vender, porque se teve um relançamento, esgotou a primeira tiragem. Não sei, eu não sei te dizer. Sei que não foi bem. Eu sei que não foi bem. Posso te afirmar que. Mas sabe por quê? Porque era para o público infantil, não era para o público juvenil. E o formato também, o jornaleiro acaba botando em outro lugar, em vez de botar junto das infantis. Esse negócio de colocação na banca era outro drama. Fizeram um tio Patinha, botaram um encarte especial desse tamanho, botaram o tio Patinha daquele formatinho, aí o jornaleiro botou num canto, não vendeu nada, porque ninguém via, porque o pessoal olhava na banca, tinha gibi. E o jornaleiro também tinha esse tipo de manha, não, via a revista grande e enfiava lá em cima. Fizeram uma revista chamada Quack, parece, que também era formato grande, não foi bem. Então, é complicado, não é tão simples. Inclusive, vocês citam a época da revista que era lançada por fase. Vocês sabem como funcionava esse negócio de fase? Sim, sim. Lançava algumas capitais e depois o restante do Brasil. Sabe o que acontecia nos bastidores? A gente não podia botar capa de Natal, capa de Carnaval, capa de Páscoa, porque iam sair nos outros estados depois que acabou o Carnaval, depois que acabou o Natal, então não podia usar capa de Natal, não podia ter nada disso. Daí era só esperar um ano para relançar nas outras então guardava. Se eu tivesse na Abril. Então. Deixa eu te perguntar. Quando você entrou na Abril, assim, a Abril começou, na verdade, Disney, depois Maurício de Souza, com a Mônica, e depois foram chegando os vários outros títulos, Pantera Cor-de-Rosa, Hanna-Barbera. Você falou de banca, exatamente. A intenção era encher a banca da Abril, ocupar toda a banca, deixar espaço para ninguém. O Cláudio Souza, isso foi um plano dele descarado mesmo, ele falou para todo mundo, não, eu quero encher de revista da Abril, ele comprou muita porcaria só para poder botar. Eu uma vez questionei, falei, gente, o selo da Abril, que diz que é qualidade, vocês estão lançando uns personagens, não tem nada a ver. Personagens... Por exemplo, tinha lá o Fusarque Torrema, não, o Fusarque Torrema era brasileiro, e eu nem lembro, Folhinhas Romanas. Você sempre nas entrevistas nossas citava o Alceu e Dentinho. Alceu e Dentinho, lembrou bem. Não, Saca-rolha não vou citar, não. Saca-rolha, beleza. Mas tinha muita coisa para encher, só para encher linguiça, então, para ocupar mesmo. O Saca-rolha não foi mal, não. Aqui, na época, a venda do Saca-rolha, comparada com a venda dos outros produtos da Disney, ficou abaixo. Mas não foi mal, não. Vendeu, olha, na Rio Gráfica, como eu falei, vendeu 128 mil, sei lá, uma coisa assim. Na Abril começou vendendo 50 mil, passou um pouco de 50, depois caiu um pouquinho. Aí depois o diretor comercial resolveu fazer um teste. Em vez de anunciar o Saca-rolha em tudo que era lá da revista Saca-rolha, né? Inclusive era quadrimestral, não era mensal, não. Ele entrou numa série chamada Diversões Juvenis, e aí, de 4 em 4 números, alternava vários personagens. Saca-rolha saiu no número 28, 26, depois 34, depois 4 edições. Aí, na 4ª edição, eles resolveram botar Saca-rolha número 4. Não era da coleção, e também que número 4? E os outros 3 onde é que estão? Saca-rolha 1, 2, 3 não existe. Aliás, isso aconteceu com frequência nas versões juvenis, né? Eles aproveitavam o teste, deu certo, continuava a partir do número 2, né? O número 1 era a edição que foi feita na... A Dell dos Estados Unidos fazia isso direto. Tinha uma revista chamada
4 cores, 4-color. Então, quando ele lançava, o Roy Rogers foi lançado lá, ele ficou na coleção enquanto testavam a venda. Quando a venda mostrava que estava boa, aí saía o número 5, o número 6, e o número... Então, foi imitado deles lá. Com aquela série de TV, o Paladino do Oeste, era tudo assim. Lançava as primeiras para ver quanto durava. O Zorro da Disney foi lançado assim, né? O desenho do Alex Toth. Aproveitando uma pergunta posso fazer uma pergunta desse período? Vai, manda Tem um trecho do livro que você comenta que o Cláudio de Souza foi o seu melhor e o seu pior chefe. Qual que é o peso do Cláudio de Souza no setor de quadrinhos da editora e como era seu relacionamento com ele? Resumidamente. Próxima pergunta. Quem se relacionava com o Cláudio de Souza? Ele era ditador. Que me perdoe, sabe? Ele deve estar, não sei onde ele está, mas ele era um ditador. Ele tinha que ser da maneira que ele queria que fosse. Eu sofri muito na mão dele, eu não queria citar isso, mas eu vim trabalhar na Abril para trabalhar lá dentro da Abril, e em dado momento, como eu respondia para ele, eu não aceitava certas coisas, eu corrigia o que ele falava, eu dizia, não, Cláudio, isso não vai ficar legal, pensa bem, assim. Ele ficava louco comigo, aí me botou para trabalhar em casa, não quero lá ver a cara do Primagem aqui, me botou para trabalhar em casa, foi a época que eu fiz muitos desenhos e muitos roteiros, né? Depois, quando o Ângelo Rossi assumiu, Cláudio de Souza foi encostado, aí ele me chamou de volta, aí eu assumi os quadrinhos nacionais. Que Gaara me chamou, falou, Primagem, eu quero que você venha, porque o diretor das nacionais agora me toma muito tempo, não dá mais, vem substituir ele. Eu falei, não vou fazer isso. Vão dizer que eu puxei o tapete dele. Aí o Iga falou assim, olha, se você não aceitar, você vai continuar em casa, eu vou chamar outro. Esse cara não vai ficar mais aqui. Aí eu aceitei, pô. Ele ia mandar outro embora, botar outro lugar, e eu ia ficar na minha casa. Que trabalhar em casa não tem condição. Aí de novo falaram que você puxou o tapete de alguém. Oi? Pois é. Aí de novo falaram que você puxou o tapete de alguém. Eu estava nem aí. Eu tenho a consciência limpa. Eu não sou de puxar tapete de ninguém. Sabe? Não sou, eu não tenho esse perfil. Não faço... Porque o que fica é o talento, né? O talento é que mostra a diferença entre os profissionais e ninguém fica tantos anos numa empresa se não tiver talento. Os diretores, o Bambambam lá, não gostavam de mim. O próprio então, Berlink, Roberto Berlink, ele dizia assim, oi, Gaiara, a Primagem responde muito mal para você, não sei o quê. Ele não gostava de mim. Aí o cara fala, a Primagem é assim, ele é empolgado, ele fala assim, mas ele não fala por mal, ele põe a opinião dele, porque no final ele tem razão, então ele não está errado. Então, eu nunca tive leasing, eu saí de lá como diretor de redação B. Eu falei mais para o Iga, para ser diretor de redação A, eu vou ter que ter 150 anos de idade, né? Mas eu não estava nem aí, gente, não estava nem aí. Eu dizia lá, eu sempre disse isso, gente, se o pessoal da diretoria souber o quanto a gente ama o que faz, eles vão tirar o salário da gente, a gente vai continuar vindo aqui trabalhar. Vão cobrar para vocês entrarem na empresa. Aliás, mas tirando o Cláudio de Souza, que era difícil trabalhar, como era o clima geral lá na redação? Era um clima sem clima, porque todo mundo tinha que ficar na dele. Ele chegava de manhã, puta, vocês estão me fazendo contar umas histórias que eu vou te contar. Não, mas eu falo mais, porque no livro você fala que era muito leve, o pessoal brincava muito. Fazia pegadinha um com o outro, esse tipo de coisa. O Cláudio ficava no canto dele, só que de manhã ele vinha com o sino, pegava assim, tem, reunião! Todo mundo lá. O que será que aconteceu? De manhã, você entrava lá, já levava assim, começava assim. Todo mundo assim, né? E aí ele ficava... Um dia ele chega lá, aí falou assim, ontem, depois do expediente, eu fui dar uma volta pela redação e achei isso aqui no chão, um toquinho de lápis desse tamanho.
Aí eu dei uma risada. Porque, porra, eu não me contive ali. E não é para rir! Eu não admito desperdício! E no dia seguinte vinha com um livro desse tamanho da filha dele e mandava xerocar tudo. E por aí vai. Esses detalhes estão todos no livro, assim, tem outras histórias como essa. Tem um monte, tem umas cabeludas, eu não sei falar de cabeludo porque eu não tenho cabelo, mas olha, se eu fosse o cara, o que ele fez com o cara, se eu fosse o sujeito, eu ia no Ministério da Fazenda, a editora Abril ia tomar mesmo, porque olha, ele fez, quer que eu conte? Tá no livro. Não, o cara pode ler no livro alguma Pode ler no livro. Contando o livro inteiro. Me diz mas e as brincadeiras na redação? Porque vocês iam lá para se divertir, né? Olha, eu Entre vocês. Eu posso, eu me confesso que eu sou assim. Eu levei muita brincadeira para lá. Eu era assim na Rio Gráfica. A gente brincava o tempo todo. O diretor se queixava com os outros. Uma vez ele se queixou com outro cara que também fazia trabalho para ele. Falou, fulano, nem lembro o nome, Djalma Sampaio. Djalma, o pessoal do desenho é assim. Se eles não forem assim, não vai sair nada. Eles têm que ser assim para sair um trabalho bem feito. É aí que nascem as histórias. Porque cada brincadeira, cada coisa que a gente fazia, dava ideia para a história. Se você trabalha todo mundo amuado ali, não vai sair uma coisa boa. Não vai. Aliás, na entrevista do Gerson Teixeira, ele falou que vocês aproveitavam muitas histórias da redação para os quadrinhos também, né? O problema dos Trapalhões que vem a FBI chega lá porque estavam disseram que estão fazendo droga aqui, e as drogas eram as histórias em quadrinho. Sabe? Aí usavam para a história mesmo. O próprio Acácio foi personagem, eu saí assim como pizzaria do Primágio, aparecia escrito. Era assim que rolava. E era um ambiente e fluía, e vendia, e fazia uns trabalhos maravilhosos. Sabe? Não só a minha redação, todas elas. Os trabalhos saíam bons. Tinha sempre, lógico, tinha uns caras meio encruadão, que queria levar a coisa a sério demais. Eu, quando fui editor do Maurício Souza, esse cara que foi mandado embora para eu ficar nas revistas infantis, o Igara me trouxe de volta, mandou embora esse sujeito e me botou para cuidar da revista, das revistas nacionais. E aí comecei a cuidar do Maurício. Primeira coisa que eu fiz foi lá no Maurício me apresentar, falar para ele, eu sou teu editor e tudo mais. E eu sabia que o editor anterior tinha vetado um monte de histórias do Maurício. Aí eu falei para o Maurício, olha, eu vou ser teu editor agora, então pega todas as histórias que você recebeu de volta, que o antigo diretor não aceitou, manda para mim que vamos ver se dá para aproveitar, dá para usar. Vamos ver se elas estão tão proibitivas assim. E ele mandou, eu fiz 3 edições inteiras com o material que o cara tinha podado. E por que ele podava? Era conceito dele. E quando eu lancei o Saca-Rolha lá, ele era o chefe desse setor. E ele se pegou comigo. Não, porque não sei o quê. Eu sou um editor. Eu falei, eu sou um autor. Eu fui obrigado a botar. Eu falei, pô, meu. Ele mudou umas coisas que eu achei que não tinha que mudar. Entende? Pô. E o Maurício sofreu com ele desse jeito. Aí, quando fui lá no Maurício, ele mandou. O Maurício atrasava bastante a entrega do material, né? Porque para mandar para a gráfica e tudo, às vezes vinha atrasado. E eu consegui fazer 3 edições inteiras. Fizemos algumas alterações. Tinha uma história que era o demônio sentado no trono. Aí eu falei, Maurício, essa não dá. Abril não está preparado ainda para uma história assim. Não, é que tem o negócio do selinho da Abril, né? O Conan, o Bárbaro não tinha o selo da Abril no início. Não podia ter. O Drácula, lançaram o Drácula, não tinha o selinho, porque o Tivita não queria. Sabe, tinha um nome a ser mantido. Deu para entender? Então, falando no Drácula, como é que você viu a chegada desses quadrinhos da Marvel e da DC? Mais da Marvel, né? Primeiro, na Abril. Abril pegou a sobra, porque a VEC lançava
RGE, na verdade. RGE, né? Não. Estou falando da VEC lançando A MED. A MED, desculpa, tem hora que dá uns brancos. Não, Aí ele lançava a MED, aí a Abril pegou o resíduo que era claquete. Pancada, né? Pancada. Que era uma imitação barata. E o Drácula foi a mesma coisa. Tinha a revista de terror, tinha a Vampirella, que era sensacional. Aí vem o Drácula, que era um desenho horrível. Então ela pegava a rabeira, entende? Tá entendendo? Porque não estava acostumado com quadrinhos desse tipo. A Beth vinha com os projetos de vez em quando. Deus que me perdoe se ela está assistindo, mas também não vai poder me mandar embora. Ela me chamava e dizia: olha, estou com uma revista aqui maravilhosa. Olha que bonito, que legal. Era um Drácula, um pato Drácula, Drúcula. Porque era Dúcula. Uhum. E eu olhava assim, dizia: Beth, isso não está legal, Beth. O que não está legal? Como é que você vai dizer para uma pessoa que está vendo, que está achando que é legal, que não é legal? Eu dizia: Beth, é muito feio o desenho, antiquado, não vai vender nada. A Turma do Barulho foi uma coisa de louco, porque eu voltei das férias, tinha a tal Turma do Barulho, que era feito por um japonês que era brasileiro. E aí eu peguei a lista de produtos que eu ia lançar no ano seguinte, e falei: puta, que Turma do Barulho é essa? Aí fui lá e falei: Beth, tem essa Turma do Barulho? Mas não é minha, não. É tua, sim. Olha, você não faz ideia. É um cara que está fazendo umas histórias assim. E aí começou a adorar a pílula, né? Aí eu falei: putz, não acredito. Aí ele copiava lá o Calvo e Haroldo dos personagens, sabe? Não é bobo nem nada, né? Só que todo mundo via. E aí ele fez, aí eles resolveram lançar, fizeram uma degustação da revista nova nas escolas, depois de imprimir 200 mil exemplares. Para que vai fazer degustação se já tem 200 mil exemplares para botar na banca? Degustação você faz com 100 exemplares para ver o que acontece. Tá bom, aí, né? Aí veio o início de acabamento, vinha a revista assim, dobrada, né? Não era ainda montada. Aí a Beth me chamou: vamos ver, olha, a cor da pele é cor brasileira, porque botamos amarelo na cor para não ficar aquele rosa. Então é a cor de pele brasileira. Tava ela e um monte de gente em volta, aí ela mostrou: aqui, primagem aqui. Eu olhei e falei assim. Aí todo mundo: que legal. Falei: gente, tomara que eu esteja certo. Sabe? Queira Deus, não quero ser do contra, mas tomara que eu esteja. Eu estou torcendo para estar errado. A revista não vendeu nada. Dos 200 mil, vendeu assim, tipo 20 mil no máximo. Foi uma loucura. Foi um encalhe fora do comum. E já estava a segunda edição vindo comendo solta para lançar. Durou quanto? Durou pouquíssimo. Era anos 90 já, né? Oi? Isso já era anos 90. Essa revista já é uma... Olha, né? Eu não sou vidente, mas depois que você trabalha em quadrinho durante mais de 20 anos, você bate os olhos e já tem uma ideia do que vai acontecer. Sabe, uma das maiores dificuldades que eu tive na pesquisa do livro foi conseguir traçar a sua biografia dentro da Abril. Porque você participou de... Eu tenho um livro. Então, eu lembro que muitas vezes eu ligava para você porque não batia datas, assim. E tinha aquela diferença dos expedientes, que as revistas eram feitas com muita antecedência também. E muita coisa, às vezes, você nem lembrava, que você fazia tanta coisa ao mesmo tempo lá que... Que uma editora lá do Rio de Janeiro fez um livretinho com a minha biografia e tudo. Ali eu consegui mais ou menos montar. Eu tive que entrar em contato com um monte de gente para poder traçar um perfil, porque era um tal de eu mudar de setor. Eu te contei, né? Por que mudavam tanto você de setor? Explica ao pessoal. Porque eram setores que estavam com dificuldade de fazer e o cara me botava lá para dar jeito. Aí ele dizia assim: não, primeiro eu ponho o trem em cima dos trilhos, depois o trem anda sozinho, eu tiro ele e boto em outro lugar para ele botar o trem para andar lá também. Você era o resolvedor de problemas. Aí quando eu voltava aí eu entreguei Abril várias vezes para outras pessoas.
Aí, daqui a pouco, o Igara me chamava, você vai voltar para Abril. Maravilha. Eu voltava, estava tudo bagunçado de novo. Aí, toca. Eu fiz modelos dos personagens, Zé Carioca, tudo, que só existia os modelos dos personagens americanos. Aí, eu mandei, o Padavim fez para mim, tudo mais, fez dos adolescentes. E aí, tirei cópia de tudo. Tinha os originais. Eu disse, não, os originais ninguém põe a mão. Botava dentro no cantinho lá. Quando o cara queria fazer algum teste, eu tirava uma xerox. Quando eu voltei lá, tinham acabado com tudo. Os originais, tudo detonado. Aí lá vai pôr tudo em ordem de novo. Quer dizer, é desestimulante, né? Você tinha muito problema para produzir o material de vez em quando? No livro tem uma história que eu acho incrível, que é de quando a Abril pegou o gibi da She-Ra, a Princesa do Poder, para fazer. Sim. Não tinha model sheet, não tinha material para trabalhar, e você teve que ficar em casa tirando foto da TV para poder criar o model sheet. E com a Pantera Cor-de-Rosa fez a mesma coisa também, porque nós não tinha material suficiente para lançar a história inteira. Então a gente fazia uma piadinha de página, fazia alguma coisa. Então eu tenho foto até hoje, e foto do desenho animado, é engraçado que as máquinas da época não eram tão velozes, né? Eu tenho uma foto da Pantera correndo com 4 pernas, porque pegou 4 pernas, pegou movimento. Eu fazia umas coisas, o Zorro Capa-Espada, quando começamos a desenhar no Brasil, eu pedi para o estúdio uma coleção de lobby cards originais, foto mesmo. Sabe o que é lobby card, né? É aquelas fotos ficavam no cinema, no cinema com cena dos filmes, né? É lobby, porque é lobby cinema e card. Uhum. Aí mandaram uma pilha de foto do Zorro, com Guy Williams, distribuí para o Rubens Cordeiro, para o Zala, para o Valmir, e fiquei com uma coleção, claro. Aí o pessoal podia fazer um desenho próximo das figuras dos personagens. Quando escrevia roteiro do Zorro, eu assistia o Zorro direto, eu adorava essa série, né? Adorava a Disney, né? Eu comecei a ver lá no início. Eu ainda estava estudando na escola que eu fiz um curso de artes. Eu estudava e tinha dia que eu faltava porque eu queria ver o Zorro. Eu era bem novinho. O Zorro é fantástico, né? Aquela série é sensacional. E aí, aí eu assisti tanto, quando eu assistia, dublado em português, claro, eu ia fazer a história, eu ouvia a voz dos dubladores falando no meu balão. E eu procurava usar o tipo de linguagem igual da série para dar uma fusão. Esse cuidado que eu acho que é legal. Entende? Mas não doía nada fazer isso. Eu dava essa sacada e fazia. E a demanda do Zorro? A demanda do Zorro era pela popularidade da série? Não necessariamente, né? Porque o Zorro saiu bem depois que a série já estava... já tinha saído, mas continuou reprisando muito tempo aqui. Sim. Eu tenho a série a cores, preto e branco, de cabeça para baixo. Aquela série é fantástica. E o Disney perdeu a série porque ele quis ir para a NBC, né? A NBC não liberou os personagens que ele tinha lançado lá, não liberaram. Aí ele teve que parar na segunda temporada. Por isso que parou. Eu sei porque eu também escrevo meu livro, meu. Uhum. Um livro de... Apesar de ter um monte de episódios, né? Vou começar a falar do meu livro. Mas era maravilhoso. Era maravilhoso. Um trabalho maravilhoso. Esse material do material que você produziu para Abril, como roteirista ou desenhista, a impressão que eu tenho é que o mais especial para você é o Zorro. Tô certo? Não é o mais especial. Foi o que eu mais fiz, né? Fiz 14 ou 16 histórias do roteiro. Não desenhei nenhuma, porque eu já estava na fase mesmo de escrever. Não tinha nem tempo para desenhar, né? E depois desenho sério, quando comecei a passar para o desenho infantil, ou humorístico, Zé Carioca, o Zero, Recruta Zero, Topodídio. Aí você começa a fazer aquele tipo de trabalho, o saca-rolha mesmo. Eu dava muito toque de desenho adulto no saca-rolha, angulações. Se você observa, tem as angulações em primeiro plano. Eu sempre dei muita importância para primeiro e segundo plano. Eu acho que o desenho tem que sair da tela. Então, botava o cara em primeiro plano, traço mais grosso. Por isso que eu amo o que o Cavazano faz. Cavazano é fantástico. Eu conheci o Desgramado
lá na Itália, virou meu amigo, é um amigo que, putz, que sujeito fantástico, que trabalho maravilhoso. Que trabalho maravilhoso que ele faz. Mas vamos lá, põe lenha na fogueira aí. Eu quero saber a sua opinião de por que, o que mudou. A gente tem uma ideia, né? Mas o que mudou no mundo para quadrinho deixar tão rápido de ser tão popular? E que você comparasse, na verdade, o mercado daquela época, quando Tio Patinhas vendia 500 mil, para o de hoje, em que ele, com sorte, vende 20, e olhe lá. Eu, na verdade, eu tenho uma convicção pessoal, tá? Os tempos mudaram, as novas gerações não têm mais aquele prazer de ler no papel, ler história em quadrinho, ler no papel. Se você percebe, hoje a criança não lê mais. Todos os filmes são dublados. Ele não vê o texto escrito em português. Ele não lê a palavra em português, ele ouve. Quando meu garoto, que hoje está com 23 anos, ele era bem novinho, eu pus TV a cabo porque ainda tinha legenda. Eu queria que ele aprendesse a ler em português. Tá? E ele aprendeu o português e começou a entender o inglês. Então, são uma sacada, é uma experiência que, se não der certo, não vai matar o moleque, né? Mas é uma experiência que deu certo, porque é legal isso. Agora, a molecada hoje, depois da internet, a internet e a leitura no papel perdeu aquela... Você não vê mais ninguém comprar gibi, andar na rua. E, para piorar, eu acho que foi a mudança realmente, não vou dizer nem gradativa, foi meio violenta. Sabe? O desinteresse. Você pensa que hoje... Eu não sei se vocês estão a par disso, mas eu não acredito que o Marvel hoje venda uma maravilha. Não vende. Não vende mesmo. Tá vendo? Vocês acabaram mais um tempo. Então, o Tex vende. Vende bem para burro. Quanto é vender bem para burro? Não, hoje já não vende mais tão bem para burro como vendeu. Nada vende tão bem quanto já vendeu, de quadrinho. Então, como se explica isso? Se explica dessa maneira. O público não está mais aí. Ele prefere, de repente, jornal. Ninguém mais lê jornal. De manhã entra no Google, lê as notícias do dia e pronto. Revista, né? Como a Veja, tudo caiu. Mais Amiga, revista de outras editoras, não tem mais nada. Não tem mais. Aí eu entro com isso. No outro dia me perguntaram, eu soltei essa frase mesmo. Eu falei, gente, não tem mais revistas, não tem mais jornaleiro, não tem mais nada. Então, o que se tira, o que se vende, não vale a pena botar a máquina para girar, para rodar. E depois não existe nem máquina para rodar. É tudo computadorizado. Fica um trabalho pasteurizado. E não vende mais porque o público se desinteressou. O quadrinho ficou para trás. Ficou para trás. Pô, quando a gente chega à conclusão que DVD, Blu-ray nem esquentou a cadeira, porra. Nem isso mais vende. Você vai nas lojas, hoje você não encontra mais DVD, é uma dificuldade. Eu comprava meus DVDs ali na própria Saraiva. Saraiva também está mal das pernas. A cultura, não é? Então, não tem mais... Tem um shopping aqui perto de casa, que é o Shopping Raposo, não tem livraria lá. A única livraria que tinha fechou. Fechou. Ou seja... Tá respondido? Eu acho que é isso. Mas ó, aconteceu um fenômeno, né? Estranho. Semana passada saiu a notícia, final da semana, de que durante essa pandemia, essa quarentena, né? Tinha subido a venda de livros, quadrinhos ficou em segundo lugar dos produtos de papel, mas do gênero mais vendido. Em primeiro lugar ficou os romances, né? Os livros de ficção. Em segundo, quadrinho, acho que em quarto ou quinto, autoajuda. Quadrinhos e mangás, né? Oi? Eles acrescentaram, frisaram que quadrinhos e mangás, né? Então, o quadrinho deu, né, nessa pandemia, nessa quarentena, o pessoal preso, a venda aumentou. É engraçado, né? Porque parece realmente... E o autoajuda caiu. Parece que o pessoal procurou, né? Diversão, procurou entretenimento, né? Então vamos torcer para a pandemia continuar. Então vamos espalhar esse vírus aí para... Vamos torcer na rua. O livro mesmo vendeu muito bem, né, nesse período, né? Aí é outra coisa, isso é para outro público, não é leitor de quadrinhos. Claro, leitor de quadrinhos, fãs de quadrinhos do passado,
vai comprar mesmo, porque o livro, além de tudo, conta uma história de uma maneira fantástica. Tanto que agora estão todo mundo sugerindo a vocês um monte de livro, né? Faz um da Rio Kafka, faz um não sei de quem, faz não sei o que lá. Sabe? Vocês fizeram, não é que vocês escolheram um tema bom, vocês escolheram um tema bom e fizeram um trabalho bom e pegaram no momento que abriu, fechou as portas. Ou seja, não precisa atualizar o livro. Só precisa mas não começo, meio e fim. Acabou, não tem como. Não é aquela coisa, eu lancei um livro sobre filme de faroeste, meu livro está antiquado para burro, porque, lógico, não lançaram tantos filmes, mas eu quero lançar uma atualizada, porque continuaram lançando filmes. O livro Disney que eu tenho, por exemplo, eu parei de atualizar em 2018 e falei, chega de atualizar, senão não acaba nunca. É verdade. Aniversário do Mickey e o lançamento da Mary Poppins 2, que foi o maior sucesso da Disney. Aproveitei essas duas datas e eu estou em contato com os Estados Unidos e falei, gente, não vou continuar mais. Chega de atualizar. Até porque os filmes da Disney estão tudo uma porcaria, falando francamente. Esses desenhos animados transformados em carne e osso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A Dama e o Vagabundo é ridículo. Sabe? Aí tem que ser politicamente correto, aí não pode falar isso, não pode falar aquilo, aí no Aladdin tem que ter a princesinha que faz um discurso feminista, e por aí vai. Nada contra, mas na época do Aladdin não tinha isso, então foge da realidade. Mas acho que a Disney tá com problemas, esse lance deles ficarem refilmando os desenhos como live action, né? Embora nem o Rei Leão não dá nem para falar que é live action, né? Porque é tudo CGI, é tudo computador ali. Eu acho que eles estão com problema de achar produto mesmo, né? Sim, o Disney está vivo ainda, porque eles estão explorando ainda o que o Disney fazia. O Rei Leão não é mais dele, tá? Mas aí você levantou uma questão muito interessante. Eu fui ver o Rei Leão e fiquei embasbacado com a perfeição. Aí eu cheguei em casa, a técnica, né? Perfeição, o movimento, primeiro plano, segundo plano, eu fico observando o bichinho em cima da folhinha, eu dou uma geral, né? Eu gosto de ver, porque eu estou vendo uma coisa que eu curto, né? Mogli é assim também, né? Aí o que acontece? Eu cheguei em casa e falei, mas peraí, qual é a vantagem de fazer um filme tão real quando o desenho animado, a graça é justamente ele estar nos exageros? Então, o Rei Leão, por mais que tenha personagem cômico, ele está tão sério que não passa aquela comicidade do desenho animado original. Não sei se vocês concordam comigo, mas na minha cabeça eu comecei a questionar esse perfeccionismo que, se o leão não falasse, ninguém ia dizer que era desenho animado. Aí eu assisti aquele Pets, tem o Pets 1 e Pets 2. Você se mata de rir, que é tudo caricatura de animais, você se mata de rir, que desenho animado é isso. Desenho animado é isso. É o Pica-Pau fazendo aquela estripulia. Coisa clara. Distorção e bate da porrada, amassa a cabeça do Tom, daqui a pouco tá bom de novo. A graça estava ali. Agora você pega o Rei Leão, dá uma porrada na cabeça dele, se amassar vai ficar esquisito pra caramba. Não vai ficar engraçado. Não, a Disney tá num nível que daqui a pouco eles vão pegar o Toy Story, os filmes da Pixar, e vão transformar em desenho 2D, né? Para reciclar a coisa daqui a pouco. É impressionante. E eles estão faturando bilhões, né? O Rei Leão faturou 1 bilhão e cacetada. Eles fazem um produto assim, vou chamar de produto porque é produto mesmo, mas eles vão tão fundo, aí faz a continuação da Bela Adormecida, aí a Malévola vira a Mártir. Que isso? Ela foi a vilã mais fantástica que a Disney criou, e ela vira vilã. Aí no príncipe vai beijar a Bela Adormecida, ele não consegue acordar, ela vai, aí a Malévola dá um beijo, ela acorda. Isso é lesbianismo, pô. Para pensar, pô. O príncipe dá um pé na bunda do príncipe e põe ele pra fora. Aí ela vai lá, dá um beijinho, aí ela... Conto de fadas modernos. Minha mulher gritou aqui que você tá dando spoiler. Aproveitando aqui, Eliane gritou. Voltando aos quadrinhos do Editor Abril,
Eu tenho algumas perguntas aqui, porque senão a gente vai ficar sem responder aqui, pessoal. Podemos dar uma passada geral aqui, ó. Nosso amigo Mário Barroso aqui, que também foi um dos entrevistados do livro, pergunta se foi com você, Primário, que aconteceu aquela história de dar o Deep Leak, aquele pirulito que mergulhava no pó, de brinde, numa revista e o problema. Nada a ver com isso. Então, não, que derretia no sol, grudava na revista toda. Não é do meu tempo, não. O nosso amigo também, o Gley Fabiano, o Xavier pergunta. Gente boníssima. Quais artistas atuais você curte nos quadrinhos, em arte e roteiro? Você já citou o Cavazano, né? Você acompanha o que tem saído? Tem outros artistas que você acompanha? No passado, porque eu também estou fazendo minhas revistas, não tenho muito tempo para ler. Mas eu curto o Tex, eu gosto muito da Disney italiana, o que o Marcelo Alencar está fazendo agora lá com a Panini, tem uns trabalhos maravilhosos, tem uns álbuns, haja dinheiro, viu? Haja dinheiro para você acompanhar isso. Eu lembro que numa das nossas entrevistas você comentou que os desenhos hoje da Disney são muito melhores do que décadas atrás. Que os desenhistas de hoje são fantásticos, assim, né? A questão dos tempos também. Hoje você não aceita mais um desenho meio tosco. Os desenhos antigos era de época. Você via aquele telefone que não existe mais. Hoje você tem que botar um telefone, um celular. Você não pode botar um telefone fixo numa história que você vai deixar a história muito velha. Teve um tempo que a gente estava com dificuldade de republicar a história por causa do visual. Os carros são tudo velho. É época diferente. Tem até banca de jornais. Hoje não faz sentido ter uma banca de jornal, né? Uma máquina de escrever. Para o público, para a galera. O que é aquilo ali cheio de botão ali? O teclado não é assim, não. Então, exatamente. O computador antigo. Então, exatamente. O computador, o pessoal nem sabe o que é o computador. A máquina de escrever é um computador que imprime enquanto você escreve, né? A última tecnologia. O Marco Túlio Vilela está perguntando se é verdade que se o gibi do Seninha ia ser cancelado depois do 3º número, mas que com a trágica morte do Ayrton Senna, salvou o gibi do cancelamento, que aumentou a procura pelos números atrasados. Você chegou a comentar em alguma das suas entrevistas a respeito do Seninha também, né? O Seninha, eu comecei a fazer o Seninha, fui eu o primeiro a lançar o Seninha, né? Eu sei que de uma coisa, o número 4 tinha uma piada do Seninha que vinha correndo e dava com a testa numa árvore. E aí o Senna, aconteceu com ele isso. Não foi numa árvore, mas foi com a cabeça. Na curva temporal. Ainda bem que não tinha saído a história. Mas a revista deu um salto. Deu um salto. A história após a morte do Ayrton Senna, essa história do Seninha foi cancelada, então, não foi publicada. Não, era uma piadinha de uma página, inclusive. Entendi. Foi complicado. Imagina você se tivesse saído já. Estava prontinha, tiveram que botar outro material. Sabe? Mas o Seninha, não sei quantos números ficou, porque imediatamente eu assumi a Disney de novo e passaram o Seninha para a moça que cuidava da Disney junto do Júlio. E ela começou a cuidar do Seninha, então eu me desliguei do Seninha, né? Voltei para a Disney, nem tinha mais tempo para estar mexendo com outras coisas, que a Disney tomava o tempo todo, né? Que aquela coisa que você estava falando, você estava sempre trocando de departamento. E aí o que aconteceu? Aí o Seninha, não sei quanto durou lá, eu sei que depois aí outras editoras pegaram, né? Deram sequência, passou por outras editoras menores, né? Porque para elas uma venda que estava rolando ainda compensava. E depois aí, a própria família do Ayrton Senna deve ter botado dinheiro para manter a revista lá, né? Mesmo não vendendo. Porque era interessante. O Danilo Leite pergunta. O Danilo Leite pergunta se a revista do Fofão também foi um projeto seu, você participou dele. Não. O Fofão era da Abril? Acho que não, né? Eu sei que Agora não lembro de cabeça. Não, acho que não. Deixa eu ver no livro. Vamos consultar no livro. Eu sei que não fui eu que cuidei do Fofão, mas o Fofão acho que era da Rio Gráfica, sei lá. Acho que não era da Abril, não. Inclusive, o Gerson escreveu muitas histórias do Fofão. Que ele fazia. Tem uma pergunta que foge aqui do tema da Abril, mas eu acho bem interessante.
acho interessante que também tem a ver com você. O nosso amigo também, o Tony Rodrigues, está perguntando. Antes da Rio Gráfica, o Beetle Bailey, que é o Recruta Zero, né, chegou a ser chamado de Recruta 23 nos jornais. Quem deu o nome de Recruta Zero para ele, você sabe? Foi a própria editora Abril. Eu tinha um tal de... A RGE, você disse. A RGE, desculpa. Ainda bem que só trabalhei em 2 editoras, viu? Tanta editora aqui. Para saber. Tinha um cara lá, um tal de Wilson Drummond, que era ele que batizava todos os personagens. Ele que botou Nick Holmes, ele que botou o Recruta Zero, ele que botava os nomes. Nick Holmes, estrangeiro, se chama Rip Kirby, né? É o Rip Kirby, né? Então, aí tem gente que se queixa, pô, o Nick Holmes é muito mais bonito do que Rip Kirby. Rip Kirby é esquisito. Então, Mandrake manteve o nome, né? O Fantasma também, né? Mas então tinha um cara, e na Editora Abril também tinha isso. O Silvio Fukumoto é que batizava os personagens. O Quincas. Quincas foi o nome dele. Era Fratelli Coniglieto, né? O irmão Coelho. Nem lembro o nome dele no filme, né? Ele não tinha um nome específico. O Silvio Fukumoto que botou Quincas, que é um nome meio que tem tudo a ver. Mas quando você entrou na RGE, esse batismo já tinha acontecido. Isso foi bem antes de você entrar, você se lembra como foi? O Recruta Zero saiu, no início não era nem tira de jornal adaptada, né? Eles botavam, tinha história em quadrinho longa, que o desenho era totalmente diferente. Era do Mort Walker, mas era outro estilo. Quem estava na faculdade no começo, depois que ele foi para o Exército. Sim, mas mesmo no Exército, era uma história em quadrinho longa, a cores, tudo a cores. E quando acabou esse material, aí a Rio Gráfica começou a pegar o material das tiras e tentar montar umas historinhas através de uma sequência de tiras com tema semelhante. Mas aí já não convencia muito. Você percebia que acabava a tira, começava a outra. E aí me chamaram para fazer o Recruta Zero. Aí eu fiz 50 histórias lá do Recruta. Desenhando. E aí que eu passei para o desenho juvenil, que eu não gosto de chamar de desenho infantil, é desenho humorístico. O Recruta Zero não é para criança. Não é mesmo. Não é mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta. O Figa, na entrevista dele, ele falou, e no livro ele fala também, que a nota de corte para uma revista ser cancelada, nos super-heróis, né, era 50 mil. Baixasse de 50 mil, a revista era cancelada. Nos infantis também era isso? Olha, eu não tinha acesso, o Figa teve acesso a mais detalhes do que eu, até porque as revistas super-heróis, acho que eles tinham mais cuidado, sei lá. Nas infantis, eu não tinha acesso às vendas, não. Eu sabia que vendia bem para burro. Quando parava a revista, eu já sabia que tinha vendido mal. Algumas coisas eu tinha acesso, que era o lance, por exemplo, que eu expliquei do Zorro, que vendeu 100 mil, e o pessoal ficou muito preocupado. Entendeu? Então começaram a colocar... O Zorro começou a sair, na Abril, no Diversões Infantis, Diversões Juvenis. A primeira história do Zorro, e o Diversões Juvenis era desse tamaninho. Então, a história do Alex Todd, fizeram um monte de esquadrinho. Putz, que desgraça, rapaz. Não dá nem para ver direito as figuras. Depois de relançar, logicamente, né? Mas o Zorro não foi... Tem uma coisa curiosa do que você falou, você já comentou algumas vezes aqui durante a entrevista, o pessoal pega muito no pé do JP, do Elcio, o pessoal dos super-heróis, que eles modificavam histórias da Marvel e da DC. Mas na própria Disney, vocês faziam muitas modificações décadas antes. Por exemplo, é famosa aquela mudança que fizeram no final da primeira história do Super Pato, né? Que o Claudio Souza encanou com a história e pediu para mudar o final, né? E era comum isso, né? Não faziam com o Maurício, eu acabei de contar para vocês aí que o cara que era o diretor lá vetava, era o chefe de arte, né? Era o editor. E ele vetava, e era do Maurício. Não podia fazer isso. Quer dizer, podia, mas, como eu falei... Mas aí eu digo no esquema assim, de você pegar o material licenciado e mudar o material original licenciado de fora. A gente faz isso direto na Rio Gráfica também. Tinha um personagem chamado Gringo. Eu fiz isso muito, só que a gente fazia de maneira que ficava muito bom. Aí o Cavaleiro Negro vendia pra caramba, e aí o material americano parou de vir. Aí eu falei, e agora? O público está comprando, como é que a gente faz? Aí eu peguei e descobri esse tal de Gringo, que a gente comprava como material para botar no Campeões do Oeste, que não era um título com o nome do cara, né?
Aí eu peguei o Gringo, falei, Valmir desenhava muito o Cavaleiro Negro, o Cavaleiro Fantasma, ele fazia tudo, né? Valmir é um monstro, qualidade fantástica. E aí eu disse para o Valmir, vamos pegar as histórias do Gringo, eu vou adaptar o texto, o roteiro, e você adapta o desenho. Aí, vamos lá, vamos fazer. A diretoria dava total liberdade para a gente, desde que tivesse a vista para mandar para a gráfica. Aí eu pegava a história, só que o Cavaleiro Negro tinha dupla personalidade. Então tinha história que não tinha negócio de dupla personalidade, era o Cavaleiro Negro o tempo todo. Tá? Não tinha esse negócio de mudar, tirar a máscara. E o Valmir pegava os bromuros, que eram um papel bom, pegava o pincel, ele passava guache branco na boca do cara e botava a máscara por cima e metia um preto lá, botava a capa e... Teve um cara que eu fui fazer uma palestra uma vez e eu mostrei esse tipo de coisa que a gente fazia. O cara falou, pelo amor de Deus, eu tenho a coleção do Cavaleiro Negro, que eu acho as melhores histórias do Cavaleiro Negro são essas, e você vem me dizer que não era, você acabou de estragar a minha coleção, ficou louco. Acabou com a minha infância. É o tal o Ucha, né, que ele tá por aí até hoje, né? Eu fiz uma palestra cara, lá e... A gente acha que isso é só no Brasil, mas tem uma história na Inglaterra que os caras vão pegar. Miracle Man, né? Não, Miracle Man ainda não. Os caras faziam Planeta dos Macacos, que era aquele da Marvel, que saía na Inglaterra. Daí cancelaram o Planeta dos Macacos. Daí o que o editor lá fez? Comprou uma história de outro lugar de invasão espacial, que os marcianos chegavam na Terra, redesenhou a cara dos marcianos para macaco. E daí era uma nave espacial, chegavam na Terra, os macacos saíam. E continuou o título, Planeta dos Macacos. E vai em frente. Eu cheguei a adaptar, na Rio Gráfica, cheguei a adaptar uma história do Nick Holmes, que virou a história do Fantasma. Do Fantasma? Caramba! Por quê? Porque não tinha material. O que acontecia lá era o seguinte, dizia assim, gente, tem que ter revista pronta para mandar para a gráfica para sair na banca. Se vira. Mas não chegou o material ainda. Ninguém queria saber de nada. Aí eu peguei. Aí eu falei, fui lá no arquivo e comecei a caçar lá, achei umas tiras de uma história inteira do Nick Holmes, tiras que saíam na Globo. Peguei a história, comecei a ler. Ah, não deu outra. Eliminamos lá o mordomo dele, né? E aí eu peguei, botei o Fantasma no início, peguei umas cenas de uma outra história, que era quando vinha lá o chefe da polícia da selva, que chamava o Mr. Walker, que era o fantasma, para ir na cidade e resolver algum caso. Isso era de praxe. E o fantasma entrava lá num túnel, dentro de um poço, e saía na cidade, né? Ele vestia aquela roupa de Mr. Walker, né? E aí eu peguei aquele início, tá? Aí ele vai, entra no túnel, e depois a gente pegou o Nick Holmes e começou a botar o fantasma em cima. Mas ali não foi nem o Holmes que desenhou, eu pegava as tiras do fantasma e via a figura igual, na mesma pose, eu recortava e colava em cima, com retículo e tudo. E olha, saiu, se chama O Mistério do Golden Knight. Eu tenho essa edição. Ficou melhor que o original. Ficou linda. Ficou linda. Deve ser a história favorita de alguém do Fantasma e você acabou de destruir a infância da pessoa. Ó, só queria falar duas coisas. O Fofão era da Abril. Era da Abril. Teve 24 edições, teve pelo menos abril de 87 a março de 89. Acabei de ver no Guia dos Quadrinhos aqui. Pelo menos 24 edições teve. Viu? Não vale colar. E, gente, 1h43. Vamos começar a encerrar aqui. Eu vou agradecer a presença de todo mundo que assistiu. A gente chegou a 50 e poucas pessoas assistindo ao mesmo tempo. Agradecer demais ao Primágio. Imagina. O Primágio era um herói da minha infância, assim, antes de eu saber. Tô velho pra cacete. Mas, cara, tudo que eu lia, as histórias do Zorro, que eu era fã, que você escreveu, e o Zala desenhando. Então, é um prazer estar aqui com você. Eu queria que você falasse o que você está fazendo agora e onde o pessoal encontra seus trabalhos hoje. Então, eu faço atualmente, como eu curtia muito Faroeste no passado e continuo curtindo, quando fiz 70 anos, eu falei para minha mulher,
agora não vou trabalhar para mais ninguém, porque eu fiz muito trabalho para outros lugares, depois que saí da Abril, fiz desenho animado, trabalhei com um monte de coisa. Dei aula, fiz curso, dei curso, né? Um monte de coisa. Mas chegou um momento que eu falei, não, agora não vou mais fazer coisa para os outros, não, vou fazer para mim mesmo. Então, 2000, e quando eu fiz 70 anos, eu falei para minha mulher, não faço mais nada para ninguém, agora eu vou começar a fazer as coisas que eu gosto de fazer. Tá? Não estou rico, nem pretendia ficar rico, mas eu vou fazer o que eu gosto. Aí resolvi fazer 2 revistas, comecei com uma, que era do Cowboy Rock Lane, que foi o início da minha carreira, tá? E aí fiz o Almanac do Rock Lane e virei editor independente, né? E aí fiz 10 edições do Rock Lane. Por que eu fiz 10? Porque eu tinha escrito e desenhado 10 histórias do Rock Lane na época da Rio Gráfica. Então, republiquei essas histórias, mandei fazer um trabalho de consertar, porque você, quando pega uma revista antiga, não é escanear e botar lá no lixo. É um tratamento que você não faz ideia. Recuperação do... O Fábio Moraes, que faz isso para mim, eu tenho uma equipe de 3 pessoas. Eu, o Fábio e o Serginho, que faz a parte de revisão. Então, o Fábio dá um trato que a história fica zero, fica linda. E aí, o que eu faço? Banca nem pensar. Quem que vai querer comprar Faroeste? Eu faço uma tiragem pequena, mando imprimir, eu mesmo cuido da parte gráfica, porque o cara que estava comigo desistiu logo no primeiro número. Fiz 10 edições e conquistei esse esse grupo de pessoas da minha faixa etária que não tinham mais nada para ler. E aí eles ficam me abençoando, não morrem, pelo amor de Deus. Eu costumo dizer o seguinte, inclusive o Manuel me ajudou muito, que ele publicava lá, e o Gustavo, que está no lugar dele, continua anunciando minhas revistas lá. Umas vizinhos, eu morava do seu lado aí no Butantã. Né? Então, aí eu comecei a fazer essa revista, quando acabou na 10ª edição, parei, aí todo mundo, não, mas como vai parar agora que está ficando bom? Falei, não, calma. Aí eu fiz um outro chamado Reis do Western. E esse tem vários personagens, faço um almanaque, às vezes, fim de ano. Agora estou colocando umas páginas coloridas para ficar mais viva, né? Então, estou me divertindo, fazendo, ganho uma mixaria, mas dá para pagar a gráfica, que se eu também não ganhar pelo menos para pagar a gráfica, então eu paro. Trabalhar de graça, não. Aí faço outras coisas. Então, eu estou fazendo essas 2, estou fazendo Cine Quadrinhos, que são quadrinizações de filmes, que era uma revista Cinemin que antigamente existia. Só que eu coloco bastidores sobre o filme, eu dou uma enriquecida, né? E eu devo ter uma média de 120 pessoas que compram, e cada vez que morrem eu perco 10%. É a pura verdade. E onde o pessoal encontra para comprar? É através de mim mesmo. Ele tem na Comics, tem o José lá do Rio de Janeiro, que tem uma loja virtual chamada Bonelli, né? Ele é muito amigo meu também. Ele também compra uma quantidade para revenda, e logicamente eu dou um desconto, né? Um belo desconto, por sinal. E aí, mas aí eu conquistei amigos Brasil afora, o pessoal me adora, porque eu faço uma coisa que para eles... E aí eles ficam, não, cara, eu fico esperando chegar, eu abro a revista e fico cheirando papel. Não, porque o pessoal fazia isso, lembra, querem que eu imprima naquele papel daquela época, que eu falo, gente, eu boto foto, gente, se eu botar foto naquele papel, você não vai nem conhecer quem é o personagem. Verdade. A árvore já está extinta, a árvore que eles usavam já está extinta, nem tem mais. É verdade, é verdade. Então é isso que eu tenho feito hoje, estou fazendo meus livros, estou com o livro Disney aí, tentando liberar lá na Disney americana, eu acho que eu vou conseguir, se não conseguir, vou acabar fazendo besteira. Não é que eu vou me suicidar, não. Vou publicar, vou fazer pirata mesmo. Assim. Uhum. Porque é isso. Eu vendo pela internet e a pessoa que quiser comprar pode ser através de mim, que aí vai autografado, né? Tem suas vantagens. Eu lancei agora um almanaque do Dr. Zul, que eu fiz um monte de tiras sobre os personagens na época da Editora Abril, e agora lancei um especial com todas as tiras e o histórico do personagem. Lancei um do Saca-Rolha, os 40 anos do Saca-Rolha. Então, faço um pouco de cada coisa.
Entendeu? E o pessoal encontra no Facebook mesmo, você? Aí entra, fala comigo pelo Face, fala comigo por e-mail. Eu tenho três formas. Eu posso telefonar para o cara, tem uma série de maneiras. Eu tenho a lista de todo mundo. Quando eu lancei o 100 anos de western, todo mundo comprou. Aí eu anotei o nome de todo mundo. Então, quando chegou nesse momento, eu tinha um monte de gente já pronta. Entendeu? Então é isso que eu estou fazendo. Estou me divertindo para burro. Que bom, graças a Deus. Então, gente, bom que aí eu mantenho a Alzheimer longe de mim, né? E agradeço a sua paciência ao longo de 2019, quando nós produzimos o livro. Nossa, eu pensei uma hora você ia me mandar merda, que eu não. Eu falei, tinha vezes que a gente ficava ligando 5 vezes por semana para você. Palavra aí não ia ser essa palavra, ia ser. Ia ser italiano. Um dia ele me ficou 5 horas e meia no lugar aqui perto de casa, me entrevistando. Aí de vez em quando eu dizia, desliga aí que eu vou falar umas coisas que não pode ser, não pode ser. Eu não sei se ele desligou, viu? Então. Depois ele me contou, mas não tinha provas depois. Gente, vamos encerrando então. Primágio, muito obrigado pela paciência, por passar a noite conversando com a gente sobre uma coisa que a gente gosta, que é quadrinho, né? Não tem jeito. A gente gosta muito desse assunto. Não tem jeito. Falar disso. Cara, como não tem jeito? Isso é jeito de tratar o quadrinho? Eu amo. Vou morrer soterrado por quadrinho, mas... Eu também. E eu tô mais perto que você, viu? Vai saber. Quem curte quadrinho, uma boa notícia. Desde ontem já recebi os novos exemplares do Império dos Gibis, já temos uma nova tiragem aqui. Então é só comprar lá que já entregamos o quanto antes. E o link para compra da Editora Heróica está aqui na descrição desse vídeo mesmo no YouTube. É só clicar lá e já vai direto. É super simples, editoraheroica.com.br. Não tem como errar. E já vou anunciar a próxima live, né, Manuel? Sim, quem que é mesmo? A gente vai fazer uma live na terça-feira. Vai sair o anúncio com... Não pode ser Primágio 2, não, hein? Pelo amor de Deus. Não, de repente a gente volta com você ainda. O pessoal tá pedindo Figa, tá pedindo JP mais. Se pedirem, ó. Mas na terça-feira vai ser com o Marcelo Alencar. Opa! Também grande amigo nosso, editor há muito tempo na Abril, que a gente vai conversar sobre as graphic novels que saíram, europeias, pela Abril, as edições de luxo, basicamente sobre os quadrinhos, a redação de quadrinhos adultos. A gente vai falar bastante com o Marcelo, né? Que na verdade não eram quadrinhos adultos, eram quadrinhos mais caros. A gente vai explicar isso tudo. Ele explica essa história. Gente, então muito obrigado por enquanto. Agradeço a paciência do Primágio, de todos vocês por assistirem a gente. E em breve voltamos, então. Tá bom? Gente, muito obrigado por terem participado de alguma maneira, com as perguntas. Fico muito contente de vocês terem acompanhado e pelo número de pessoas que acompanham também eu fico lisonjeado. Fico muito contente com tudo isso, tanto quanto vocês parece que ficaram, tá bom? Muito obrigado pela chance, vocês dois. Muito obrigado. E o vídeo vai continuar, né? Para quem perdeu, o vídeo continua no canal e daí muito mais gente vai assistindo também. Claro. Tá bom? Tá bom? Feito. Gente, um abraço, então. Primágio, muitíssimo obrigado, viu? Tenho que agradecer. Foi um prazer. Tchau. Tchau.